Começa agora mais um Nem Fui Pra Aula, eu sou o Wellington Dias e aqui do meu lado, como sempre, está Sabrina Emanuele, Alberto Slage e hoje aqui conosco o nosso diretor de elenco, ator, Diego de Lima! Passava de palma aí, equipe! Ele veio aqui hoje pra gente passar no nosso teste, pra poder entrar no nosso papel, no nosso filme, pra ganhar o Oscar. Isso aí. Não é assim que funciona. Não. Pô, mas eu pensei que o diretor de elenco era só chegar ali, falar com eles, trocar ideia, não é? Não é? Que bom que seria. As pessoas estão bem apessoadas. Olha! Eu sou uma ótima atriz. Tudo isso que eu tô falando, eu não deixo entender. Segundo o seu agente, as coisas são diferentes. Ixi, tô vendo que hoje a gente vai ter que explicar muita coisa aqui nessa Sou mesa. censurada. Encarnou, né? É assim mesmo, desse jeito. Tem uma bandeira no pescoço. Ah, você botou uma bandeira no pescoço? Aí ela virou atriz. Diego, bem-vindo. Pô, obrigado pelo convite. Nós estamos completamente satisfeitos. Errado se você está sentado na nossa mesa. Errado estou eu de estar aqui nesse podcast com vocês. Me senti emocionado agora. Estava vendo os vídeos. Eu adorei os podcasts. assistiu? Eu assisti. É o primeiro e o único. Obrigado. Não fala isso não, o pessoal assiste. Não, assisti umas 3, 4 visualizações lá no YouTube. Tava bom. Deu subidas, as quedas, Dava pra ver esses minutos, dava pra ver esses minutos. A gente chega lá até nos 11, depois desce de novo. Eu nunca entendo o que o pessoal não rola engajamento. Eu acho que a culpa é sua. Provável. Acho que a gente tem que fazer um teste de elenco pra trocar a apresentadora. O que você acha? Acho ótimo se vocês quiserem me contratar. Mas pode ser, mas logo quebra o meu contrato. Eu vou querer minha Tem isso também, Diego? Isso quebra. Tem. Diego, Tem tudo. o que é um diretor de elenco? Vamos começar da base, vamos lá, que tô vendo que ninguém aqui entende nada disso. O que é produção de elenco? Eu achei que as pessoas simplesmente apareciam no set e... Não, elas já estão bem Não. produzidas. Mas aí quem escolhe? Quem apresenta pro diretor? Alguém escolhe. Quem apresenta? Uma das coisas, assim, que todo mundo, que as pessoas, a maioria não sabe, né? E todo mundo, principalmente os atores, que acham que o diretor de elenco é quem escolhe, quem vai definir, quem vai dar o aval final na escolha do casting. E na real não, né? Na real a gente faz toda a seleção, né? Eu recebo o roteiro. O diretor de elenco, ele é um dos primeiros a ser contratados pro projeto. Legal. Isso porque precisa-se de tempo para poder pensar nos atores que vão compor aqueles personagens e poder apresentar para o diretor, ou para o produtor, ou para o streaming, enfim, quem tá pagando a conta ali, né? E tem som aqui também? Vou marcar tudo aí, né? Você viu? Tirar o som do celular faz bem, não vou nem sarro, hein, gente? Passa ali pra você poder tirar. Mas tem não é aquele, calma aí, tem uma idosa aqui que não sabe tirar o som do celular. Calma que ela vai dar meia volta. Aí a mocinha da pós? A mocinha da pós vai tirar. A mocinha da pós tira. Ela que tá tirando. Vamos lá. E aí, todo mundo tem essa impressão. Então, o diretor de elenco, ele vai receber o roteiro, ele vai decupar o roteiro. O que seria essa decupagem? Ler o roteiro do início ao fim, já ir separando quem é personagem, quem não é, o que você precisa escolher, e batendo com o assistente de direção, que também o primeiro AD ou a primeira AD geralmente também é o primeiro a entrar junto com a diretora ou o diretor no projeto. Porque daí ele vai pegar, ele vai fazer essa decupagem toda no Movie Magic. Então é um programa que se utiliza para poder fazer toda a decupagem de todo o roteiro, de arte, de figurino, de personagem, de tudo que se... Decupagem não é só na pós, né? Decupagem de roteiro. Não, tem. O filme, ele começa, o projeto, ele começa com a decupagem do roteiro. Então você tem que jogar todo esse roteiro para dentro do Movie Magic. Eu sei isso porque eu fiz eu já trabalhei como assistente de direção, como terceiro AD também. E eu fiz a oficina de AD do Chu, que é um grande amigo meu. Ele tem uma oficina maravilhosa que ele dá e já despontou vários assistentes de direção. Então você joga esse roteiro, todas as informações desse roteiro para dentro do Movie Magic, que vai gerar todas as listas, né? Lista de locação, lista de elenco, lista de arte, lista de figurino. Porque, por exemplo, assim, você pega no figurino e você tem os dias de ficção. Então, eu fiz o Homem Cordial, é um ótimo exemplo disso. O Homem Cordial, que é um longa que eu fiz com o Iberê Carvalho, que a direção de elenco é da grande Alice Wolff, eu sou uma grande amiga minha, e eu entrei para fazer assistência de elenco, que foi meu primeiro longa aqui em São Paulo.
era um filme que se passava numa madrugada inteira, que é com Paulo Miklos. Um filme que se passava na madrugada inteira. Então era um dia de ficção. Porque era uma noite só de ficção. Agora, se você tem projetos em que o filme ou a série se passa em 1 mês, 2 meses, vai e volta no passado, que nem De Volta para o Futuro, por exemplo, você tem muitos dias de ficção. E aí o figurino, por exemplo, precisa decupar isso para poder entender, e com o auxílio dessas listas que são geradas através do Movie Magic, fica um pouco mais fácil de fazer esse trabalho. Então, na direção de elenco, eu, enquanto estou fazendo essa decupagem, estou esperando a lista de elenco da direção. Quando chega essa lista de elenco, eu bato com a minha decupagem, com a lista, para poder entender, e aí faço uma conversa com a diretora ou com o diretor, para entender o que ela está pensando, do perfil de personagem, para eu poder apresentar. E aí eu começo a minha seleção. E aí, por exemplo, eu agora estou na produção de um filme que eu não posso falar, mas estou fazendo a produção de um filme. Ele falou que não posso falar, né? Daí eu... Assim, a gente assim, não pode mesmo. Vou mandar um beijo para a diretora, para Anaí Borges, que é uma grande diretora, e para Patrícia Galucci, que é a produtora executiva. Beijo para vocês. Grandes pessoas que eu admiro pra caramba, assim. Um projeto lindo esse filme que eu tô fazendo. Eu já falei isso pra diretora algumas vezes, e pra Patrícia também, que é um filme daqueles que é baixo orçamento também, mas daqueles que dá vontade, prazer de fazer, sabe? De poder selecionar. Então, só te interromper rápido. Você recebe a lista de elenco do diretor. Ele já tem ali um perfil de pessoa dessa lista, ou é só... Não, ali a lista que a gente recebe da direção é uma lista de personagens. Então vai ter lá protagonista, fulano. Secundário, fulano, elenco de apoio, fulano. Não tem uma característica, alguma coisa a não ser que já escolher. Mas se estiver dentro da decupagem do roteiro... Dentro da decupagem do roteiro, aí talvez entre na lista ou não, aí vai entrar dentro das minhas decupagem. Por isso que a reunião com a diretora ou com o diretor é tão importante. Porque é onde você vai entender os perfis das personagens para poder fazer a escalação. E aí começa o meu trabalho, que é onde eu pego e começo a fazer uma seleção começo a olhar muito material, muitos atores, para chegar e ir reduzindo. Então, muitos atores me perguntam assim, mas aí a gente chega no teste, para fazer o teste, e tem lá, sei lá, mais 30, 40 atores, a gente já fica assim, poxa, vamos fazer não sei quantos testes, porque tem muita galera sendo testada. Quando na real não. Para chegar nos atores do teste, a gente já fez uma busca gigante, que nem agora. Eu estava testando crianças para as personagens desse filme, que a gente fez uma bateria de teste semana passada e essa semana. Eu vi umas mais de 400 crianças, apresentei para a diretora umas 200, 100 e pouco. Você viu em fotos, assim? Em foto, material, vídeo. É um trabalhão. Caramba. E aí você perde aí 2, 3 dias vendo tudo. E eu sou um diretor de elenco que eu gosto de ver tudo. Se eu boto lá na minha pesquisa o perfil que eu preciso, eu tento ver mais do que, mesmo que eu já esteja contente com o material que eu tenho na mão, eu continuo vendo, porque a gente pode descobrir atores novos ou atores que não estão no mercado ou não estão trabalhando, porque eu acho que a grande função do diretor de elenco é despontar novos talentos no mercado, porque senão... Não é só escolher o que já está lá na prateleira, né? É claro que, e aí fazendo uma defesa também para os diretores de elenco, a maioria dos atores que tem aquilo, né? Mas sempre são os mesmos que são chamados. Nesses últimos anos, fazendo uma pesquisa e estudando a fundo, realmente 85% dos atores não fazem um mínimo para poder ser chamado para os trabalhos. Que é ter um material de vídeo. O que é o mínimo aí? Um material de vídeo, ter foto, ter agência, e se não tiver agência, se o contato for direto, tá com o contato atualizado. É o básico do básico. É vídeo de apresentação. Você entra. Eu gosto muito de usar e agradeço muito a Renata Kalman e o Zeca por terem criado a Elenco Digital, né? Que é uma plataforma maravilhosa que eu e muitos outros diretores de elenco a gente utiliza, que ela é incrível.
A gente entra lá no elenco digital para fazer uma pesquisa de atores, por exemplo, para apresentar para o diretor. Eu coloco lá, vem, sei lá, botei lá um perfil específico, vou chutar aqui. Uma mulher negra na faixa dos 40 anos que reside em São Paulo, por exemplo. Aí eu coloco lá essas informações e ele me dá a lista de todos os atores que se encaixam dentro desse perfil. Faz o filtro ali pra você, tudo Só que dentro da elenco digital tem, sei lá, 300 mil atores cadastrados, 200 e poucos atores cadastrados. E aí quando você faz uma pesquisa, que você já reduz muito disso, você tá falando aí de 10, 15 páginas com 30, 40 atores cada página. E aí te juro... daí a partir dali eu faço a seleção. Mas eu te afirmo, assim, você entra, eu sou um que eu entro em fotinho por fotinho, vejo material por material, para poder analisar, para poder... Porque a gente não sabe onde é que estão os talentos, os grandes talentos. Se não fizer essa pesquisa dessa forma, com mais afinco, com mais profundidade, você pode estar perdendo um grande talento, né? Mas aí eu entro e te afirmo, assim, 80% dos atores, 85% dos atores, ou seja, são 10 páginas, 8 páginas dessas, não tem foto, não tem material de vídeo, às vezes não tem contato, às vezes... Tem o mínimo, né, para poder trabalhar. E eu sei de todo o trabalho que nós, diretores de elenco, fazemos de estar levantando isso, avisando alguns atores, é óbvio que a gente não consegue avisar todos, e que algumas agências fazem a mesma coisa. Mas os atores não fazem. Mas aí o ator vai lá, e aí eu me coloco no bolo como ator também. O ator vai lá e reclama que são sempre os mesmos que são chamados. Só que não é que são sempre os mesmos que são chamados. É que tem uma porcentagem que tá se levando a sério aquilo ali. E tá fazendo, tá alimentando o material, tá colocando... tá fazendo também, eu falo, né? Hoje com o celular você consegue gravar a hora que você quiser, você não precisa pagar um estúdio caríssimo para fazer um monólogo, pagar para fazer fazer um videobook. Então nem precisa disso, eu consigo com o meu celular, porque talvez também tenha esse estigma, né? Eu só vou ser chamado se eu pagar o melhor... Qualidade de material, né? Mas não é exatamente isso. Completo a sua pergunta. Por exemplo, o que você falou mais de uma vez de vídeo de apresentação? O que teria que ter nesse vídeo de apresentação? Porque, eu posso gravar em qualquer lugar. Tá. Então eu posso fazer... Eu tô andando na rua, tô do busão, eu vou gravar... Tô chutando, eu tô exagerando. Mas assim, eu posso fazer em qualquer lugar. Tá, vou fazer na minha casa? E o que precisa ter nisso? O que eu preciso dizer? É só do meu rosto, é do corpo todo? É expressão? O que precisa conter nesse vídeo? Então... A maioria dos vídeos de apresentação, primeiro assim, né? Os atores... Mas por que precisa ter o vídeo de apresentação, né? Vamos começar por aí. Porque se a gente já tem um monólogo, e aí já te respondo a tua pergunta também, se a gente já tem um monólogo, se a gente já tem um material de trabalho, um Reels, né? Que é um compilado dos trabalhos que você já fez, onde você pega as melhores cenas suas e coloca. Os atores também não sabem montar Reels. E aí é muito louco, porque... O relato que eu ouço de muitos atores é que eles não sabem porque eles não têm acesso à informação. Eles não sabem como fazer porque ninguém passa. Não estão ali numa agência. Porque daí entra naquele lugar que eu tava falando. Às vezes falta só alguém para direcionar. E entra naquele lugar que eu falo, que é o lugar de nós diretores de elenco, a gente não tem como comunicar todos os atores, né? Então, aqueles que a gente conhece, aqueles que a gente sabe quem são, a gente vai explicando e falando. Mas, por exemplo, o vídeo de apresentação, ele é importante para a gente conhecer os atores. A gente conhecer os atores na sua individualidade, no seu dia a dia. É um vídeo... E aí eu falo, deixo muito claro, assim, né? Porque eu tenho medo de gravar, porque daí sabe, sei lá, quem é que vai ter acesso. Cara, você precisa se vender. Porque o ator é imagem, né? Imagem. Então, claro, que você não vai falar coisas que você não quer falar no vídeo de apresentação. Mas a maioria dos atores faz um vídeo de apresentação como se fosse um currículo. Eu não quero saber com quem você já trabalhou, eu não quero... É óbvio que se você tiver um trabalho grande no ar... Que você acha importante, né? Você cita no início do vídeo.
Mas isso não pode conter o vídeo inteiro, entendeu? Você não pode falar, fiz o trabalho com fulano, com Beltrano, com ciclano, tô com uma série não sei aonde, com um filme não sei aonde. Acabou o vídeo, eu não sei nada do ator. Só sei os trabalhos dele. E aí, se eu quero saber os trabalhos, eu abro o currículo e leio. Ponto. O vídeo de apresentação, ele é necessário, ele é importante, dá pra fazer em casa, né? Um momento importante pra quem tá em casa. Presta atenção, hein? Dá pra fazer em casa, você usa o celular pra fazer, pega um fundo neutro, uma parede branca, uma parede lisa, com uma roupa neutra mesmo, é tipo um pretinho básico. Esse pretinho. Ela é a melhor de nós quatro aqui, ela é a melhor, porque ela tá com a... Eu fui reprovado. Ela já tá aprovada como sem estampa, sem nada que chame a atenção. O que precisa chamar a atenção é o ator. E aí falando nome, idade, altura, aí se quiser dar uma pincelada, se tiver com algum grande trabalho no ar, ou fazendo algum grande trabalho, ou tá em início de carreira, quer falar com quem que fez o curso, muito breve. E aí, do restante do vídeo, que de preferência não pode passar de 1 minuto, porque tem isso também. É bem enxuto. E aí eu já explico por que não pode passar de 1 minuto também. De preferência, esse vídeo tem que ser desses 15 segundos. Então você pega ali os primeiros 10, 15 segundos, você falou seu nome, sua idade, onde você mora, sua altura, pincelou um trabalho ou outro. 10, 15 segundos no máximo disso. E aí o restante do tempo, os outros 45 segundos, se você fizer um vídeo de 1 minuto, você fala sobre a sua vida. O que eu gosto de fazer? Então eu gosto de ir ao parque, eu gosto de ler livro, eu adoro assistir... Fala sobre você. Eu adoro assistir série, eu adoro assistir filme, eu gosto de jogar... eu tenho alguma habilidade para jogar, eu pulo os paraquedas, Tu toca um instrumento musical. E um ator que fez o meu workshop agora, há 2, 3 semanas atrás, que ele é paraquedista profissional. Eu virei pra ele e falei assim, cara, coloca isso no seu vídeo de apresentação. Isso é muito importante. Caramba! Porque às vezes, por exemplo, dentro da plataforma da Elenco Digital, que é uma plataforma, eu falo com boca cheia, assim, porque é uma plataforma que nos auxilia pra caramba, assim. A Renata teve uma ferramenta, né? Uma ideia fantástica. Dentro da plataforma, a gente consegue acessar todas as habilidades dos atores, que aí é um outro ponto, né? Aí o ator, ele faz tudo. Ele sabe dançar balé, ele sabe dançar jazz, ele sabe dançar hip hop. Fala alemão. Ele fala alemão, ele fala italiano, ele fala francês. Tem ator que sabe isso. E aí eu falo pros atores, eu digo assim, não coloca tudo. Não preenche tudo. Porque quando a gente for olhar, a gente vai olhar e vai dizer assim, e esse é daqueles que faz tudo e não faz nada. Mas Diego, mas eu sei fazer. Você sabe fazer, você pincela isso no vídeo de apresentação. Melhor do que colocar nas caixinhas. Não, melhor do que preencher. É bom colocar na caixinha. Mas é que nem eu peguei uma atriz ano passado, eu fui analisar o elenco digital dela, porque eu faço mentoria também quando eu consigo. Eu tô com uns 5, 6 atores me pentelhando para fazer mentoria e graças a Deus eu não tenho tempo. 8, 9, 10. Eu não tenho tempo. 12, mas é porque é muito louco, assim. Esse lugar que eu venho passando para os atores que fazem e seguem à risca o que eu falo, não é porque eu falo, mas é porque é a maneira de trabalhar e que auxilia todo mundo. Essa galera tá trabalhando. Essa galera tá sendo chamada para um teste atrás do outro. Ainda que não passe, eles estão dentro da peneira. Não é fórmula de mentoria que ele tá fazendo, não. Ele tá trazendo que é o processo do trabalho. 80% tá lá dentro. 80% não tá cumprindo isso, né? Muita coisa. Muita coisa. E eu tô falando, é verdade, assim, tipo, são muitos atores que não fazem. Eu tava fazendo essa seleção desse projeto, e aí tinha um menino que na primeira fase, quando eu selecionei esses 400 para olhar, essas 400 crianças, eu primeiro selecionei por foto. Aí eu peguei as 400 e aí eu vou para ver se tem vídeo de apresentação, se tem material, isso. No caso da criança, o vídeo de apresentação é muito melhor de analisar do que o monólogo ou um vídeo gravado. Então eu não sei quem dirigiu, eu não sei se foi o pai que dirigiu, que às vezes não tem conhecimento para dirigir, não é questão de desenvoltura. E aí a criança ela tem que ser o mais natural possível. Então é mais fácil pegar, por isso que para criança de uma certa forma, eu prefiro muito mais o teste presencial. As mães até estavam me agradecendo semana passada por conta disso, porque depois da pandemia
Os testes são tudo self-tape. E no da criança, eu posso perder um grande talento porque foi dirigido pelo pai que não sabe dirigir e que botou uma entonação errada ali no teste. E aí eu não consigo analisar. No presencial, ao menos eu tenho a diretora, o assistente de direção, eu tenho eu para conduzir aquele teste naquele lugar dentro do projeto do que a gente precisa. Então eu costumo em crianças analisar primeiro por vídeo de apresentação para depois poder ir mais afinco. Então eu peguei essas 400 crianças, analisei por foto e fui vendo o material. E aí a maioria delas não tinha material, tinha só foto. Aí aconteceram duas situações que eu falo que é a de atenção que os atores precisam ter, né? A primeira foi essa, que daí uma galera que a gente não selecionou, que não tinha sequer vídeo de apresentação para nos mandar. Então já caiu bastante aí. Já descarta. Aí eu apresentei, desses 400, eu apresentei quase 200 para a diretora, que a gente chamou uns 60 para o teste. Então você vê, de 400 atores, É um pulo grande, é um pulo muito grande. Para você ir para 60 que vão ser chamados para o teste. E aí, claro, com essas 60 era 30 de cada, se eu não me engano. Eram 30 para uma personagem e 30 para outra. Que foram o que a gente chamou, acho que foi isso. Não, a gente caiu para os 60 e os 60 a gente pediu o vídeo de apresentação atualizado, porque daí tinha uns que tinham, esses tinham vídeo de apresentação. Mas aí criança é muito louco, né? Você gravou o vídeo de apresentação, passou 2 semanas, a criança cresceu 3 centímetros. Mudou o cabelo. Ô, Diego, e precisa ser um número grande assim, tipo 30 ou já rolou de 3 pessoas para fazer o teste? Já rolou. Já rolou. Mas o que mais? Isso vai... Depende, não tem uma fórmula, não tem tipo assim, vamos fazer um teste com 100 crianças, vamos fazer um teste com 10 crianças. Não tem, vai depender muito do projeto, do tempo que se tem. Se a gente tem, que nem nesse filme, eu graças a Deus, tive um tempo um pouco maior de processo. O produtor de elenco acaba sempre tendo um tempo maior de processo que o restante da equipe, por conta de toda essa decupagem. Deve ser odiado pela equipe. Até que não. É muito engraçado que eu brinco assim, né, que a gente não dá pitaco na arte, a gente não dá pitaco no figurino, a gente não dá pitaco em nenhum departamento. Mas todos os departamentos não dá elenco. Eu conheço um ator que é maravilhoso, que eu fui numa peça. O primo tá começando a atuar. Não. Vai ter material? E se ele entrasse cantando? Nossa. É mais ou menos isso. Mas aí, por exemplo, nesse aí eu peguei desses 60, a gente pediu vídeo de apresentação e selecionamos 30 pro teste. Então, você pensa, 30 é menos de 10%. Bem menos, cara. Então, quando as crianças chegaram com as mães para teste de criança, eu falei para todas as mães, eu disse assim, olha, quero que vocês saibam que está... Porque ninguém fala isso para os pais. Então, eu sei porque por conta dos relatos que os pais me falam. Eu cheguei para as mães e falei assim, ó, quero que vocês saibam que das crianças, a gente viu quase 400 crianças. Para estarem aqui hoje no teste 30. Porque às vezes eles acham... Não, tem que se preocupar, porque o pai e a criança, principalmente criança, precisa saber que é menos de 10% que está ali no teste presencial. Porque senão, na cabeça dele, ele, já vi fulana. Aí a fulana já fez não sei o que, tá fazendo o teste, vai pegar. E às vezes não é assim que funciona, porque não é isso que está na nossa cabeça. Ninguém, às vezes, não é o currículo que não é o currículo. É o perfil. Às vezes não é o currículo. É óbvio que quanto mais trabalhos você tiver feito, principalmente criança, quer dizer, mais experiência você tem, mais costume no set, muito mais do que para atuação. Agora, isso não interfere em nada na seleção. Porque não vai ser um ponto que vai colocar lá. Agora, por que aí a gente volta para o vídeo de apresentação? Por que o vídeo de apresentação ele é tão importante? Porque, por exemplo, assim, vamos supor que chegou no final do teste, a diretora ou o diretor gostou de você e gostou dele. Tá. E vocês dois têm estão dentro, mesmo não sendo o mesmo perfil, estão os dois dentro, porque a gente pode trabalhar... É o mesmo perfil, sim, careca. É o mesmo perfil. Tá valendo. Mas a diretora ou o diretor gosta do teu perfil, gosta do dele, qualquer um dos dois pode compor essa personagem. Tá. Independente sejam... Vocês não disputariam num teste, por exemplo. Mas dentro desse trabalho, a diretora pode trabalhar com você dentro do seu perfil, trabalhar com ele dentro do perfil dele. E os dois mandaram muito bem. Quem que a gente escolhe? Aí a gente dá um passinho para trás e assiste o vídeo de apresentação, por exemplo. Que pode ser uma das eliminações. E aí a gente vê por que o vídeo de apresentação ele é importante falar sobre você.
É isso. Porque às vezes, o que acontece? Aí eu tô lá num projeto em que o ator precisa pular de bungee jump, vamos supor. Bom. E o projeto é baixo orçamento e a gente não tem dinheiro para contratar um dublê vai sair muito caro para contratar. Óbvio, eu tô chutando, porque mesmo em projetos baixo orçamento a gente contrata dublê até para preservar o ator, que não tem como. Eu tô só dando um exemplo fictício, extrapolando para exemplificar bem. E aí no vídeo de apresentação dele, ele falou que ele já pulou de bungee jump 3 vezes. Tá. E aí eu pegaria. E aí ele pegaria. Ou se fosse, Por por um exemplo, detalhe, uma coisa mais simples. Eu sei tocar violão, ele não. Que é uma E aí o cena personagem, o cara vai estar com violão. Ah, mas aí todo mundo me pergunta, então é bom ter várias habilidades. Não, é bom você ser você. Entendeu? Porque às vezes vai ser esse o critério, ou às vezes vai ser um critério que você sabe assoviar e ele não. Não. Que já aconteceu também. Então, tipo assim, são Peculiaridades, coisas, são peculiaridades. É claro que eu tô falando do final do teste. Tá. Eu tô falando já da seleção. processo, No último momento, se rolar, Sim. se entrar no empate, a gente vai ter que achar formas para entender. Sim. Então, é óbvio que quando você fala no vídeo de apresentação sobre você, a gente já, de uma certa forma, já conhece um pouco você, já sabe como é que é você no dia a dia, ou como você se porta com relação a outras pessoas. E a gente já tem um entendimento de como você vai se portar se caso você passar nesse teste. Para além dessa finalização de um empate, porque às vezes pode acontecer de não acontecer um empate. Critérios para poder... Os critérios para poder avaliar. Então, a gente precisa conhecer os atores, a gente precisa conhecer o ator como ele é no dia a dia, no tempo dele, nas coisas dele. Então, tipo, eu gosto de ler livros de romance. Aí a personagem gosta de ler livro de romance. O ator não sabe disso. Tá. Mas, poxa, isso aqui é bacana. Essa aqui pode servir ainda mais e se encaixar ainda mais pro perfil. Então, e aí eu tô dando exemplos bem extravagantes, assim, aleatórios e tal. Mas é porque faz a diferença. Ô Diego, me diz uma coisa. Já aconteceu de, assim, aprovar, beleza, e depois, durante o processo, virar assim pra pessoa e falar, virar assim você, o diretor chegar pra você, a equipe falar, Diego, a gente vai ter que trocar, parece que não engatou esse assunto. Já. E é uma... Como é que você chega pra pessoa e fala, Alberto, você tá fora, cara, porque... No meio? Já rolou no meio? Aconteceu Imagina isso comigo, mas no meio já rolou? Já rolou. aconteceu comigo isso num projeto, no mesmo Porque a projeto... responsabilidade é sua de falar. No mesmo, é uma bosta. No mesmo projeto, era um longa, não vou citar não. Estabelece só um climão, né? Mas o mesmo projeto a gente teve que trocar. A gente abria a câmera na terça-feira com a personagem. No sábado teve leitura de roteiro com as 2 personagens principais. E aí o diretor me chamou num canto. E eu quero mais um cafezinho. Obrigado, produção! Esse cara é bom demais. Obrigado, B. No mesmo projeto, foi feita a leitura de roteiro e aí o diretor chegou pra mim e falou assim, não dá. Isso era sábado de manhã e a gente abria a câmera na terça. Eita, E já tinha ensaiado, já tinha ido pronto, já tinha tudo pronto. já tinha feito Não vai rolar, ali, né? Isso foi, aí a gente trocou a atriz, chamamos uma outra atriz que chegou no domingo de noite com a gente, segunda passou ensaiando com o diretor já conhecia ela, foi mais fácil e ela arrebentou no papel. E no mesmo projeto, é um risco. Mas aí não foi teste, foi chamado já direto. Chamado direto. Tá. Aí eu já entro no que eu falei das crianças, eu falo um pouco dos adultos, que é interessante. Nesse mesmo projeto tinha um outro ator que ele fazia uma personagem que na primeira semana não falava nada, ele tinha que estar ali por conta da interação dele com os outros atores e tal, e a partir da segunda semana entravam todas as falas que ele tinha, que era o que estava programado no plano de filmagem. A primeira diária dele com fala, o diretor me puxou no canto. A primeira diária foi... Nossa! E aí foi uma loucura, porque assim, aí a gente vai descobrindo os pormenores por trás, porque tipo, poxa, se esse cara fez teste, isso se que eu nesse falei, filme foi ele fez teste, teste, passou ele fez teste, ele passou, Pelo que eu vi, o material, Gostou. o material dele era bom, A leitura de roteiro. funcionou, tudo foi. Só que era o primeiro filme do cara. E aí ele tava contracenando com atores muito grandes. E aí ele ficou nervoso.
E aí ele travou e ele não conseguia fazer a cena. Travou. E aí, num filme, não pode acontecer Tem isso. que rola, né? Mas e aí? E aí a gente teve que tirar e trocamos o ator. E aí regravamos todas. Ah, não, a gente não regravou porque daí se colocou no roteiro, se acrescentou no roteiro, como a gente já tinha gravado aquela semana, se acrescentou no roteiro para justificar a troca de ator da personagem. Se criou uma nova personagem que era praticamente a mesma, mas se justificou quando essa nova personagem entrou, dizendo, o fulano teve problema com a família, teve que... Tô aqui para trabalhar com você. Já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, né? Se em determinado momento o elenco faz com que o roteiro mude. Eu ia perguntar isso por uma questão. Eu tenho amigos que são, tipo, atores de teatro. E a minha melhor amiga, ela fala assim, cara, a minha pior disciplina quando eu fiz teatro foi TV. Ela fala que não conseguia na frente de uma câmera de jeito nenhum. Não consegue. Tem atores que são muito bons no teatro, não conseguem fazer câmera. Tem atores que são muito bons na câmera e não conseguem fazer teatro. E tem esse ator que consegue estar ali e fala, putz, a gente muda o roteiro por conta Vou dele. dar um exemplo que é maravilhoso, que aí eu posso citar tudo que eu acho fantástico. Agora com nomes. Agora bom, galera. Mas agora até o cafezinho vai chegar. Ainda bem que o Bernardo já sabe a quantidade de açúcar que eu gosto. Eu sou diretor de elenco lá da Paris, fui exclusivo da Paris até agosto do ano passado. Hoje eu fui por 3 anos, né? Por quase 3 anos. 3 Caramba. anos diretor Eu fui o de elenco. primeiro diretor de elenco contratado da Paris. Eu ia fazer essa pergunta lá na frente, eu sei que você está no meio de uma resposta, mas desculpa, eu tenho que puxar isso agora. O primeiro diretor que ficou 3 anos contratado. Exclusivo, 3 anos. 3 anos na Paris. Eu entrei em final de 2021, finalzinho de 2021, aí fiquei exclusivo até o finalzinho do ano passado. Olha essa palavra. Nem fui da aula da Chica, né? Valeu, Bernardo. Olha só. Eu não podia pegar nenhum outro projeto que não fosse da Paris. E aí como a Paris não teve teve poucas produções no ano passado, e estava parada e não sabia quando que iam voltar as produções, eles abriram mão da exclusividade comigo para que eu pudesse pegar outros trabalhos, tendo a Paris como prioridade. Então eu continuo lá com eles, eu sou diretor de elenco do Paulo Nascimento, que é um grande diretor e produtor, sou diretor de elenco dele há mais de 10 anos, e o que faz uma grande diferença também no trabalho. E o Paulo é um dos produtores lá da Paris, então todos os projetos com ele eu tô por conta dessa parceria, e a prioridade sempre é a Paris, que nem agora. Eu já volto para retomar a pergunta, mas é que eu vou me perdendo nos assuntos. Quando o papo é bom, a gente vai, eu vai puxando. Você pensa uma coisa que eu não ia deixar passar, né? Exclusividade da Paris, eu não ia deixar passar. E eu tenho um grande orgulho disso, assim, porque, poxa, a Paris foi muito engraçado. 2021 foi um grande ano para mim, assim, fazendo essa ponte. Eu já trabalhava com o Paulo há bastante tempo. O Paulo entrou como produtor da Paris, um dos produtores executivos lá de dentro. E aí o Paulo levou meu nome lá para dentro. E aí eu fiz uma reunião com a Verônica, que é a grandona lá dentro da Paris, ao lado do Fracaroli, né, que é o dono. E aí fiz uma reunião e a Verônica me contratou. Disse, vai ser assim, assim, assim. A gente fechou ali. E aí no meio disso, engraçado que no meio disso, eu com o contrato na Paris, o SBT me chama para produzir o elenco deles. Nossa. E aí eu fiz uma reunião lá no SBT, a Márcia Ítalo na época era diretora de elenco, e o SBT ele funciona da seguinte forma, né? Ele tem um cabeça de equipe, que é o diretor de elenco que assina tudo, e outros produtores de elenco que trabalham junto com ele. E aí a Márcia queria que eu fosse um desses produtores. Eu fiz uma reunião de 1 hora lá com ela. E a própria Márcia pegou e falou assim, olha, ela já tinha fechado, já tinha falado que eu tinha o contrato com a Paris, que não daria e tal, e mesmo assim ela quis fazer a reunião comigo, e já tinha fechado lá o outro produtor com ela. Mas a Márcia pegou e falou assim, você está numa grande produtora e distribuidora, né, a Paris, além de ser, porque a Paris Entretenimento é a produtora que produz os projetos. E a Paris Filmes os distribui. Não só os produzidos, como o de outros. Os outros. John Wick, que é uma das grandes distribuições da Paris.
Jogos Mortais, tem Sim. filmes americanos, internacionais que fizeram grandes bilheterias aqui. A Paris Filmes é uma das maiores distribuidoras do país, né? Então, estar lá era uma coisa muito, muito maravilhosa, assim. A Márcia Ítalo, grande diretora de elenco, falou pra mim nessa reunião, ela disse, não, você já tá num lugar maravilhoso, eu te trouxe aqui porque eu queria te conhecer, pra gente poder trocar uma ideia e conversar, mesmo já tendo fechado e tudo mais. Em 2020, e aí voltando cronologicamente para explicar a minha entrada na Paris, em 2021 eu fui chamado para fazer De Volta aos 15, primeira temporada, com a Netflix. E aí esse trabalho me lançou no mercado nacional, assim. Eu já trabalhava, eu sou diretor de elenco há 12 anos, né? 12 para 13. Comecei em 2011. Mas só em 2021 que meu nome começou a ser lançado no mercado por conta do trabalho porque daí foi assim, eu fiz a Netflix, Teve que ir construindo, né? fiz a Netflix e entrei na Paris. Então, tipo assim, tudo isso gerou um burburinho. Ainda mais porque a Paris nunca teve um diretor de elenco contratado. E aí foi muito engraçado. Aí a galera já ficou assim, ixi, qual foi? E aí foi muito engraçado. Menino. Quem é esse menino? E aí foi muito engraçado, porque aí outras produtoras e distribuidoras começaram a contratar também diretores de elenco, para além da O2, que tem a Cecília Almeida Mello há anos lá com eles, né, que é maravilhosa também. E aí eu entrei na Paris. E aí, respondendo a pergunta do que você fez, por isso que eu fiz esse gancho, um dos primeiros, eu fiz o Férias Trocadas, foi o primeiro filme que eu produzi. E aí é muito engraçado, que e eu já volto pra resposta. Vamos de ping-pong. Lembrando das coisas e vou senão depois eu esqueço. Prepara o café, Bernardo. Prepara o café, porque olha... Eu brinquei com o Bernardo, só pra vocês saberem também, eu brinquei com o Bernardo que eu disse assim, ó, você tá ferrado comigo, porque eu tomo 1 litro de café por dia. Por isso que a gente já comprou um monte, tá vendo aqui, ó, tudo pensado. Agradeço, o café é maravilhoso. Viéramos prontos. Exato. Até 2021, eu tinha uma parceria com o Paulo, que eu tenho até hoje, que o Paulo, desde o primeiro projeto, porque foi assim, eu vou resumir a minha história para poder explanar todas as dúvidas que vocês têm de uma forma mais breve. Todas as dúvidas, muita coisa, hein? Todas. Deixa para outro podcast também. Exato. Até 2011 eu era só ator. Nunca tinha trabalhado atrás das câmeras, fazia um monte de projeto como ator lá em Porto Alegre, eu sou ator desde 2002. Podem fazer os cálculos da minha idade, não tem problema. Comecei com 14 anos. Sempre foi ator. Sempre fui ator. Aí, nisso de sempre ser ator, eu fui auxiliar administrativo no banco, pelo estagiário. Porque ator nunca é profissão, né? Agora foi uma profissão de verdade. Eu fui auxiliar administrativo de um dos meus maiores amigos até hoje, que é um padre. Eu fui auxiliar administrativo de uma paróquia. Nossa, específico, né? Muito específico. E era maravilhoso o trabalho, porque eu tinha carteira assinada. Nossa. 13º, férias, trabalhava 4 horas de segunda a sexta. Nossa, Era fantástico. Assim, era fantástico. O Padre Eduardo, hoje ele é pároco de uma paróquia lá em Victoria, no Canadá, um grande amigo meu. Caramba. Ele é doutor em teologia, né? O cara é foda. E aí, então eu fui auxiliar administrativo no banco, auxiliar administrativo na paróquia, e na paróquia eu decidi que eu ia ser só ator, e aí eu abdiquei da renda e comecei a me jogar no mercado. Mas, em paralelo a isso, eu sou técnico em contabilidade, técnico em publicidade. Fiz faculdade de publicidade com ênfase em marketing, incompleto. Publicitários, né? E é muito engraçado, né? Porque eu não fui pra aula, viu? Nós nunca vamos. Tanto é que eu tive que trancar minha faculdade de publicidade pra fazer o filme O Tempo e o Vento, que foi o meu primeiro trabalho. E eu já começo... É muito louco isso, porque eu comecei... Meu trabalho foi O Tempo e o Vento. Meu primeiro trabalho atrás das câmeras foi O Tempo e o Vento. Do Jaime Monjardim. E aí, moleque... Começou baixo. Não, que isso? Nada. Eram 120 atores, 20 e poucos atores globais. Era um elenco, assim... Imagina, eu que cresci vendo esses atores atuando.
Chega lá e você fala, rapaz, tô maluco. E assim, o Já menino, volto e o menino nessa história que era o queria ser ator, agora tava... fazendo assistência de elenco. Meu primeiro trabalho foi assim, O Tempo e o Vento teve a direção de elenco da grande Marcela Altberg, eu admiro pra caramba o trabalho da Marcela. Era a direção de elenco dela, então ela fechava os principais, e a Daniele Fogliato era a produtora de elenco do Rio Grande do Sul. A equipe do Rio Grande do Sul era uma equipe menor, a produção era de uma produtora aqui de São Paulo, e tinha uma coprodução com uma produtora menor lá em Porto Alegre, que é a Panda Film. Então, os valores que chegavam para a equipe do Rio Grande do Sul eram muito menores do que o valor que o filme tinha. Bem Reduzido, inclusive para os atores, inclusive para todo mundo. E a Dani precisava de um assistente para auxiliar no set e tudo mais, que lá no Rio Grande do Sul a forma de trabalho é um pouco diferente da daqui. E eu já volto para ir para cá, porque eu fiquei sabendo uns anos atrás que eu, de uma certa forma, modifiquei a forma de trabalho em São Paulo. O cara ali causando, né? Nossa, já chegou, botou o pé na porta e falou, não. Vamos fazer direito. E aí a Dani precisava de um assistente que nunca tivesse trabalhado, porque o meu cachê, fui eu que fui escolhido, sairia do cachê dela. Então ela não ia ter muito dinheiro para pagar. Na época daí não vinha da produção, porque a produção não tinha isso dentro do orçamento, mas ela precisava, porque o número de atores eram 120 atores. Eram muita gente. E aí eu falo, né, que é uma coisa que eu tava falando pro Bernardo, inclusive. O fator sorte, ele existe. Mas se você não tiver preparado, ou não se preparar, ele passa e vai. Eu digo, não Você é nem sorte, é oportunidade. Você tem que estar preparado para a oportunidade. De chegar e se agarrar. E aí, em 2011, o Jaime foi gravar a novela Vida da Gente em Porto Alegre. Eu auxiliei, o produtor de figuração estava atrás de figurantes. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não existe a profissão figuração como tem aqui em São Paulo. Então lá são os atores, que eu acho que é muito melhor, que são os atores em início de carreira que começam a fazer figuração para conhecer os produtores, para ali na frente seja lá esse trabalho. O network. Que é como funciona nos Estados Unidos, que é como funciona na Europa, funciona, mas no Brasil não funciona dessa forma. No Brasil tem o figurante que é figurante o resto da vida, né? Figurante faz isso. Porque não faz sentido nenhum. Na publicidade até faz, mas no audiovisual é diferente. E aí eu auxiliei, levei uma galera pra ele, aí a produtora da novela era amiga da Dani, aí a Dani pediu pra ela e ela me indicou. E a Dani me chamou e a gente fechou o trabalho. E aí eu acabei o trabalho em junho, isso eu nunca esqueço, o trabalho começou em outubro, novembro de 2011 e acabou em junho, julho de 2012. E aí junho. Aí eu disse, eu nunca mais quero fazer elenco, eu não quero trabalhar com isso. Que chega, porque pá. E é muito louco, porque assim, aquilo que você falou, tipo, eu cheguei, Tempo e o Vento. O elenco do Tempo e o Vento. Fernanda Montenegro, Paulo Goulart, Cacá Amaral, Thiago Lacerda, Marjorie Estiano, Cleo Pires, Susana Pires. Era o Matheus Costa, né? Que eu tive a honra de trabalhar com ele de novo. E era uma galera, eu vou esquecer de muita gente. Luiz Carlos Vasconcelos, o Leonardo Medeiros, grande Léo Medeiros. Era uma galera, assim, que era a nata da nata dos atores na época do Brasil, assim. E aí eu tenho histórias muito legais com cada um deles. Acabei virando amigo pessoal do Paulo Goulart, que foi meu amigo até o final da vida dele. Depois fiquei amigo da família. Da Anissete, eu amo essa família, assim, a família Goulart é uma família que eu tenho um carinho gigante. Assim. Que legal, cara. E que eu tive a oportunidade disso, vocês vão entender. Então, e eu tenho várias histórias com cada um deles, assim. E aí, voltando pra cá, acabou o filme, eu disse, não quero mais. Comprei uma passagem pra São Paulo, disse, vou ficar uma semana em São Paulo. Vou ter férias. E descansar onde? São Paulo. Olha, sai em São Paulo. Eu sou ator, eu não quero ficar no mercado como conhecido como ator, como produtor de elenco. Sério? E perdeu o lado. Ator ali? Sempre quis. Não é que insisti. Aí eu vim pra São Paulo. Uma semana passar férias em São Paulo se transformou em um mês e eu tô aqui até hoje. Nunca mais comprou a passagem de volta.
Cara, é muito louco. Aí Essa talvez ela na gaveta até hoje. eu namorava a Sheila, que é uma grande amiga minha também, até hoje. Graças a Deus eu me dou muito bem com as minhas ex-namoradas, assim. E na época eu ainda não tinha me assumido bissexual, que eu me assumi na pandemia. E aí a gente já tava morando junto, eu e a Sheila. Eu voltei pra Porto Alegre, porque daí nessa uma semana que se transformou um mês, eu fui conhecendo uma galera, fazendo networking, é tipo assim, eu cheguei em São Paulo no momento certo, na hora certa, no dia Você chegou aqui, você conhecia alguém? conhecia ninguém. Então você só foi conhecendo. Surgiu Eu conheci a oportunidade, o que aconteceu. Você cria boas relações, né? O que aconteceu? O Cacá Amaral, pra mim, ele não é tão conhecido pelo nome, mas se botar no Google, dá pra saber quem é. Ela vai colocar. O Cacá, eu pensei que ela ia colocar. O Cacá, que é um grande ator, se tornou um grande amigo meu. Tanto que eu, no segundo trabalho, que eu já entro, eu insisti pra ele estar no elenco. O Cacá tava com uma peça. Pronto, eu joguei no Google. O grande Cacá. A moça da pós vai botar um insert aqui, tá, gente? Pra vocês Grande verem. Cacá Amaral. O Cacá tava com uma peça aqui em São Paulo. E a produção, de uma certa forma, por causa do plano de filmagem, porque naquela época funcionava da seguinte forma: ator da Globo, preferência Globo, novela. Depois vem a preferência cinema e, por último, teatro. Então, o ator que estava no teatro era a última preferência. Então, a gente ferrava ensaio, ferrava peça, ferrava tudo. Na novela, a prioridade era a novela. Nossa. Então, tipo assim, ajustar esse plano de filmagem, que mudou infinitamente, era muito difícil. E o Cacá estava ensaiando uma peça que ele ia apresentar em julho aqui em São Paulo. E chegou uma hora que eu tava falando já direto com o produtor da peça dele, porque, preciso dele aqui De tal novo, dia. foi mal. E era bom o filme porque a gente tinha o apoio da Azul. Na época, a Azul ainda não operava Congonhas e Guarulhos, operava só Campinas. Era o iniciozinho da Azul, assim. A gente tinha um apoio, então com passagem aérea a gente não se preocupava. Da hora. Eu ligava e dizia assim, quero uma passagem para amanhã. A Azul apoiava o filme e dava. E vambora. E vambora. A gente não tinha esse gasto, que é um gasto que é exorbitante dentro. Exato. Nossa, sim. Locomoção, né? E aí eu, o tempo inteiro, por ter ferrado o Cacá nos ensaios dele, eu virava pro Cacá e falava assim, eu te prometo que eu vou assistir sua peça em São Paulo. Ele disse, você não vai nada. Eu nunca me esqueço que eu sentei na frente do computador, né? Eu vou no tubo. Aí fui comprar minha passagem. Eu disse assim, que dia que eu vou? E aí eu botei assim, vou dia 24 de julho e volto dia 31 de julho. Eu vou ficar uma semana. Comprei, me veio a data, eu fui. Dia 24 era numa terça-feira, eu cheguei de manhã aqui em São Paulo. E aí mandei mensagem pro Cacá, liguei pro Cacá, falei com o Cacá e disse assim, vou te assistir hoje, então vem que tá aqui o ingresso. Aí eu fui, aí o Cacá me apresentou pro Daniel Alvim, que tava na peça também, me apresentou pra outra atriz, foi me apresentando pros atores da produção, o Daniel Alvim já criei uma relação com o Dani ali, aí me chamou pra ir assistir a outra peça dele, que era na quinta, aí já pedi um outro ingresso pra uma outra peça que eu queria ver na sexta. E já foi. Já Quando você mais desesperou, eu tava comendo pizza com todo mundo. Desesperei, eu tava... Aí olha que louco. E isso acho que o Dani nem sabe. Essa história eu contei pra poucos amigos só. Olha aí. Olha você de casa aí. Hein? Eu tava, aí fui. Aí assisti a peça do Cacá. Essa semana foi mágica, assim. Porque na terça eu assisti a peça do Cacá. Na quarta, eu que já vinha há meses falando com o Paulo Goulart e com a Anissete, tinha o telefone pessoal deles. Aí eu fui num orelhão. Nossa, muito louco isso. Só não usou ficha, usou cartão, né? Não usei cartão, ainda não era a ficha, mas eu peguei o tempo da ficha, né? De ter aquelas filinhas, de você marcar no horário, olha, 9 horas da noite, você me liga nesse orelhão, aqui o telefone, esse a pessoa não ligava, você botava a ficha, ligava e dizia assim, me liga, esperando a filinha passar, né? Porque... Aí eu assisti a peça do Cacá e a gente foi assistir a peça do Daniel. Isso foi na terça, a peça do Dani acho que era na sexta-feira, à noite. E na quinta eu fui assistir um outro espetáculo que era o Nise da Silveira, que eu queria assistir, que era no mesmo teatro, que daí o Cacá conseguiu pra mim o ingresso. E
Na quarta, eu disse assim, vou ligar pra Anissete, vou ligar pro Paulo. Que a gente tinha contato no set, tinha contato por telefone, mas eu não... E ele sempre falava, quando for pra São Paulo, nos avisa, mas pra mim era aquele lugar de que você faz por educação. Vamos fazer. Uma sala, né? Fez sala. Foi muito engraçado isso. Eu fui no Orelhão, era umas 5 e pouco da tarde da quarta-feira, dia 26 de julho, dia 25 de julho, e aí de 2012, e aí eu liguei e atendeu a Anissete e o Bruno no telefone. Eu disse, oi, dona Anissete, aqui é o Diego, do filme O Tempo e o Vento, tô ligando porque eu tô em São Paulo, queria ver vocês. Daí ela assim, mais seca, assim, coisa que ela não é, que nunca foi, mas sem saber quem tava ligando, obviamente. Assim... Quem você gostaria de falar? Com aquela voz irreconhecível, não tem como não reconhecer a voz dela. Quem você gostaria de falar? Quem é você? Eu falei assim, oi, Anissete, é o Diego do filme O Tempo e o Vento, que ficou cuidando do Paulo durante as filmagens, eu tô em São Paulo e tal. Aí ela mudou o tom. Olha. Assim, oi, Diego, que maravilha, você tá aqui em São Paulo. Aí ela assim, o que você vai fazer hoje de noite? Vem jantar aqui com a gente. Já assim, né? Nossa, na lata, né? Aí eu disse assim, não vou fazer nada hoje de noite. Então tá combinado. 6h30 aqui em casa, anota o endereço, eu no orelhão com o papelzinho. Porque o celular não era esse. Calma. Celular, né? Aí já tava começando a existir esses aparelhinhos assim, mas aqui no Brasil ainda não tinha chegado um tamanho, a proporção que é hoje. Aí eu anotei... E aí eu fui, e aí morrendo de medo, porque o primeiro assistente de direção do Jaime se chamava Diego. Eu disse assim, e se ela confundiu? Porque eu não era ninguém no filme, eu era o estagiário ali, que convivia com eles, mas eu assim com aquilo na cabeça. Foi pilhado, você foi... Foi com medo de chegar lá e falar assim, que Eu fui, agora ferrou, me convidou, falou comigo, velho, me deu endereço. Deu endereço. Eu vou chegar no horário. Vou perder essa Pode oportunidade. fazer me botar pra fora. posso No máximo é falar, comer muito e já era. Ih, vai embora, ok. E aí, eu nunca me esqueço disso, eu cheguei... Olha. Abriu a porta a dona Anissete, maravilhosa. Era eu mesmo. Olha. Isso é bom, isso é bom. Nossa, a gente tava... Era eu mesmo que ela tava esperando. Ela, Diego me abraçou. Cara, Legal. foi uma mesa, a mesa deles de jantar. Uma mesa com tudo que você pode imaginar de comida, assim. Que ela tinha feito pra me receber. Que legal, bicho. Que eu olhei e eu disse, cara... E aí, claro, né? Antes do Paulo sair do filme... O Paulo me deu algumas coisas que era dele, que o Paulo adorava dar presente. Então ele sempre levava um presentinho pra mim nas filmagens. E eu sempre pedia a dedicatória, porque eu dizia assim, cara, eu não posso ser tiete, mas porra, como é que eu... Ninguém vai acreditar. Porra, não, como é que eu não vou ter, velho? Não tem como. Não. Esse vacilo tava pra dar. Ele levou o DVD do filme Pelé, né, quem tem a nossa idade e assistiu Chaves vai entender o que eu tô falando. Mas ele levou o filme do Pelé, que ele tinha feito com o Pelé, e que quase não tinha cópia, você não encontrava em lugar nenhum, e ele tinha alguns DVDs que ele tinha transformado do VHS para DVD. Esse filme tem até hoje em casa. E aí ele autografou para mim, e ele levava sempre alguma coisinha para mim. E aí eu cheguei e disse assim, não posso chegar lá de mãos abanando, vou peguei, fiz uma seleção de todas as fotos que eu tinha acesso à página do Still, do Making Off, fiz a seleção de todas as fotos, selecionei algumas, gravei num DVD pra ele. Época de gravar DVD. DVD, pendrive, né, caríssimo. Pendrive tinha, mas cabia 5 mega e acabou. É que nem disquete. Você olha 1,4 KB. Você fala, nossa. Porra, é grande, hein? Então gravei esse DVD e mandei revelar uma foto e aí fiz uma dedicatória pra ele atrás, que era uma foto que tinha eu, ele, a Anissete, o Rafa Cardoso estava na foto também, porque o Rafa também fez o filme. Aí eu cheguei, tava a Anissete, o Paulo, aí me botaram à mesa. E aí quando eu vejo, aí eu entreguei o presente, disse, olha, eu trouxe aqui, o Paulo pegou, agradeceu e levou lá pra dentro e guardou lá o presente. Aí a Anissete vira pra mim e fala assim, o que você quer comer? Pega o meu prato
começa a me servir. Nossa, que... Cara, que Começou a me servir. É uma imagem que eu nunca vou esquecer. mãezona, né, cara? Que legal. Mãe. Nissete. E aí foi muito louco, porque aquela noite foi muito, muito, muito especial pra mim. Eu acabei me tornando o Paulo e a Anissete se tornaram grandes amigos meus. A Anissete, inclusive, usava uma frase que era maravilhosa, que ela diz assim: você parece um anjo na vida do Paulo, porque quando o Paulo mais precisa de você, é você que... Quando o Paulo mais precisa de alguém, é você que tá ao lado dele. Porque nesse momento, foram os 2 últimos anos de vida do Paulo, entre idas e vindas no hospital por causa do câncer. E teve momentos que eu estive com os dois de estar só a Anissete e ele, a Anissete não sabia o que fazer e eu chegar ali do nada e resolver tudo e auxiliar tudo e ele melhorar. Então eu tive Você foi colocado ali naquele caminho. eu tive momentos com o Paulo. Era pra estar ali, né? Era pra estar ali. Eu disse, a nossa amizade é uma coisa que não tem explicação. Que legal. E aí tive a oportunidade de trabalhar mais pra frente, de escalar a Anissete tá num outro filme comigo. A Beth Goulart também trabalhou comigo, que o Paulo queria muito que a gente fosse muito amigos, que a gente fosse muito próximo, era o que ele mais falava assim pra mim. E aí eu fui construindo essas amizades. E aí aqui em São Paulo, quando aconteceu tudo isso, daí eu comecei a trabalhar com teatro, aí passou 2 anos, o Paulo tinha uma produção, que era a série Animal do GNT, em que o produtor de elenco que ele tinha não ia poder fazer o trabalho porque estava no outro projeto. E aí a Mônica Catalani, que é uma grande amiga minha, que é diretora de produção, já sabia, porque daí meu nome lá, o trabalho que eu fiz no Tempo e o Vento, meu nome começou a circular no Rio Grande do Sul, eu nem sabia. Olha. Por conta do trabalho que eu tinha executado. Sim. Porque imagina, era praticamente eu e a Dani cuidando sozinhos de 120 atores. Paisagem, hotel, trânsito, era interior, era uma loucura. E aí a Mônica quis me chamar para fazer a direção de elenco da série Animal do GNT. Só que nisso eu não queria ser diretor de elenco. Você queria ser ator? Eu quero ser ator. E aí a Mônica teve a brilhante ideia de chegar pro Paulo, que não me conhecia, e que eu admirava como diretor já, porque, pô, Paulo dirigiu A Oeste do Fim do Mundo, que é um longa que ganhou vários prêmios internacionais. Fez Em Teu Nome, que é um filme sobre a ditadura militar, no César Troncoso, que hoje eu tenho orgulho de falar que é meu amigo. Mas, pô, o César Troncoso, quando eles gravaram Em Teu Nome, César Troncoso estava bombando com o Banheiro do Papa. Que foi o filme que ganhou trocentos prêmios e o César ganhou vários prêmios, ficou conhecido mundialmente. Então eu já admirava o trabalho do Paulo por conta desses grandes trabalhos que ele tinha feito. Era fã ali, né, cara? E aí a Mônica chega pro Paulo e fala: tem um diretor de elenco que eu quero, só que ele é ator. Pra eu conseguir chamar ele, eu nem sabia disso. Pra eu conseguir chamar ele pro projeto, tem que dar um personagem pra ele. Nossa! O Paulo, Simplesmente. coincidentemente, que eu não acredito em coincidências, 6 meses antes eu tinha esbarrado com o Paulo na Paulista, tinha sido apresentado pro Paulo, pessoalmente. O Paulo me deu um cartão, ele me deu um cartão pra eu mandar o meu material de ator pra ele por e-mail. E eu mandei por e-mail. Que era um avanço tecnológico naquela época, pra poder mandar. Aí eu mandei, e aí quando a Mônica falou do meu nome, o Paulo já conhecia meu trabalho de ator. Aí o Paulo pegou e disse assim: não, se é ele pode escolher o personagem que ele quiser fazer. Nossa! Escolhi. E aí a Mônica me liga, nunca esqueço, dia 6 de janeiro de 2014, às 11h30 da noite, 11h30 e poucos, a Mônica me liga dizendo assim: eu quero que você faça a direção de elenco da série da GNT, que vai ao ar na Globo no ano que vem. Lembrando que é uma época que não tinha streaming. Sim. Então, Globosat e Globo bombavam pra caramba. Em troca, a gente sabe que você é ator, o diretor já disse que você pode escolher o personagem que você quiser. Assim, aonde eu assino? Assim, pera só um pouquinho, deixa eu pensar. Proposta indecorosa. Decorosa. Mas aí vem a parte que me pega. Eu disse assim: o primeiro filme que eu fiz foi O Tempo e o Vento.
como assistente elenco, estagiário. O meu segundo projeto eu já estava assinando, que era o Animal 2 anos depois. E um projeto grande. Sim. Aí eu disse assim, cara, eu não posso fazer merda aqui, não posso fazer M. Então eu vou pegar, aí eu peguei um personagem super pequeno para que eu pudesse dar conta de fazer isso. Responsabilidade. Porque não adiantava, tinha personagens que eu poderia ter pego que exato, que seriam ótimos para minha carreira de ator. Mas eu disse assim, eu já tô tendo a oportunidade que eu não pedi. Caiu. E eu disse assim, cara, eu vou fazer isso. E aí corta pra hoje, 10 anos depois, de todos os trabalhos que o Paulo fez, de lá pra cá, todos eu fiz o elenco e a maioria deles eu atuei. Porque daí o Paulo já chega, porque ele é showrunner, ele escreve. Sabe, chega assim, eu escrevi um personagem pra você que vai fazer. Eu nunca pedi pra fazer. Mas ele, na hora que ele começa, ele já tem você na frente dele. Assim. E aí cortou pra Paris, né? Que o Paulo entrou pra Paris, eu entrei na Paris, depois De Volta aos 15, eu disse assim, tá, agora os projetos que eu fazia. Porque daí eu trabalhei com o Paulo me deu personagem. Aí eu trabalhei com Tabajara Ruas, me deu lá uma participação. Aí eu trabalhei com Bruno Sagra, me deu uma participação. Cada diretor que eu trabalhava, ou que a Mônica era a diretora de produção, ela já me vendia. Ela já me vendia. Ele é um ótimo produtor de elenco, mas você sabia que ele também é um ator? Não é. O material Eu fico pensando assim, né? Todo mundo pensa assim, ele se escala. Cara, eu, graças a Deus, nunca me escalei porque estava no projeto, mas eu nunca cheguei e impus a minha escalação. Sempre foram os diretores que me convidaram. Aí eu entrei na Paris. Aí eu disse assim, agora ferrou a mamata. Tá bom, não tem mais. Porque se eu não peço, porque eu nunca pedi, sempre chegou pra mim, me ofereceram. A proposta foi feita. Eu não acho honesto, íntegro, ético. Sei lá, eu tenho lá, tô pegando um projeto e aí eu vou chegar pro diretor e falar assim, olha, eu sou ator, tá aqui meu material, não, quero fazer esse personagem. Pegar o bolão, né? Que pode acontecer, né, no tato e tudo mais. Mas sei lá, eu acredito que o que é pra ser meu vai ser meu, o que é pra ser meu vai vir pra mim. Tem um personagem ali que é seu perfil, tudo. Beleza. Aí sim, eu acho. Não acho que é quebra de ética ou qualquer coisa. Porque tá lá, é o seu personagem. É o seu personagem. Aí, olha que louco. Aí entrei na Paris. Tem mais louco do que isso? Não tem. Aí eu, inclusive, eu hoje namoro um menino, né? O Daniel, meu namorado. A gente tá junto já vai fazer 4 anos. E espero que a gente case, enfim. Feliz com a família. Eu cheguei em casa e falei pro Dani, eu disse assim, amor, olha, ferrou porque agora eu vou fazer só elenco e, tipo, eu não posso perder essa oportunidade, o meu nome crescendo no mercado, é o primeiro diretor de elenco da Paris. Então, eu sabia do lugar que eu estava ocupando. E eu disse, beleza. E aí, como eu trabalho dessa forma, de sempre botar a ética em primeiro lugar, acima de tudo, legal, ou tentar fazer dessa forma, eu disse assim, agora eu não vou em nenhum momento pedir, porque com o Paulo, aí Paulo vira amigo, e aí vai para um outro rolê, né? São mais de 10 anos trabalhando juntos. Tá. E aí eu cheguei na Paris. E aí o meu primeiro filme na Paris que eu ia assinar era o Férias Trocadas com a direção do Bruno Barreto. E aí eu disse, caraca, o primeiro diretor com um filme a concorrer ao Oscar, um filme brasileiro, lá na década de 80. E eu disse, cara, eu vou fazer o elenco desse cara, que foda, né? E aí, conversa vai, conversa vem, o meu primeiro trabalho. Conversa vai, conversa vem. A gente filmou esse filme todo na Colômbia. Um mês maravilhoso passado em Cartagena, no hotel que era assim, eram 3 prédios e todos tinham vista para o mar e todos os quartos que eram triste. Frente pro mar. Nossa, meu trabalho tá me matando. Nossa. Como é difícil. Sabe cara? Cara, eu falo, quando a gente tá numa produção, tem que fazer terapia. A gente, e assim, não era qualquer mar, era o Mar do Caribe. Mas de frente, o hotel tinha 7 muito difícil. piscinas. Nossa, forças pra vocês, Foi uma parceria que a Paris conseguiu fazer lá com o hotel.
E aí, só que era assim, cara, eu te digo, se eu curtir 3, 4 dias desse mês... Trabalho, eu sei. Era trabalho o tempo inteiro, assim, que as pessoas... Existe o glamour, óbvio que existe o lugar. Eu jamais vou esquecer. Existe a vista pro mar. Eu jamais... Você acordou bem, Eu jamais vou esquecer, por exemplo, na nossa... A gente saindo de Cartagena, a gente gravou em Cartagena, tinha um dia de folga, e no outro dia a gente tinha que estar em Medellín para terminar a última semana do filme. E aí, nesse dia de folga, que eu deveria estar trabalhando, porque tinha que produzir, tinha que afinar as passagens, tudo que já estava comprado, esse dia eu meti o louco, porque daí a Carol Castro, que faz parte do elenco, vira para a equipe e fala assim, olha, contratei uma lancha pra gente passar o dia em alto mar no Caribe amanhã. Cabem 30 pessoas. Eu quero que a equipe inteira vá, como a equipe é maior do que isso, vamos por ordem de chegada. Quem botar o nomezinho lá na lista é quem vai. Primeiro. Cara, o primeiro a escrever. Opa! Comigo morreu. Essa eu não perco. A Carol, que é uma grande amiga minha, que eu adoro a Carol, já fiz dois trabalhos com ela, acho ela uma atriz fantástica e um ser humano incrível, assim. Cara, foi uma das melhores experiências da minha vida. A gente percorreu 3, 4 ilhas do Caribe, naquela lancha. Só se vive uma vez. Assim, cara, eu sentadinho na beirada da lancha, assim, ai, novela das 8, já não é o cara. Ai, eu sou apenas uma Helena. Eu sou apenas uma Helena, mais ou menos isso. E aí corta pra gente numa reunião, ensaiando isso, aquilo outro, o filme. E aí tinha uma participação, tinha um personagem, tinha uma fala, 2 falas, que eram segurança, que depois caiu do roteiro. Que o Bruno vira pra nós, e eu, assistente de direção, e ele na reunião, fechando elenco, ele vira e fala assim, tá, mas esse personagem aqui, a gente tem que, como a gente vai gravar, pra quem não assistiu o filme começa com os atores, o Edmilson faz 2 personagens, ele faz o Zé e o Edu, e eles saem do aeroporto de Guarulhos, sentido Cartagena das Índias. E aí a história vai. E aí a cena, como a gente ficou um mês inteiro lá, a cena que era aeroporto de Guarulhos, a gente gravou no aeroporto de Medellín. Ficcionando para ser aeroporto de Guarulhos, até porque era mais barato gravar no aeroporto de Medellín, que era menor, era um aeroporto que estava meio ativado, meio não. Era mais fácil que você parar o aeroporto de Guarulhos. Nossa, pois é. E aí, este personagem tinha que ser brasileiro, porque ele era o segurança do aeroporto de Guarulhos. Então não podia, eu contratei, a gente chamou uns 2, 3 atores espanhóis, colombianos, para fazer os personagens que tinham a língua espanhola como fonte, né? Como língua de nascença. Mas o brasileiro não tinha como. Daí ele virou, daí eles assim, eu virei para eles assim, não dá pra gente levar um ator daqui do Brasil para fazer uma participação de meia diária, a gente vai gastar passagem, vai gastar hotel, vai gastar... Bom, o ator vai amar. Mas a produção não tem dinheiro pra isso. Claro. Você me chama, bicho. Aí, não, e eu falando assim, normal, e na minha cabeça pensando, eu podia fazer esse personagem, mas eu não vou Mas não ficar. vou Porque eu não quero meu primeiro trabalho na Paris, aí eu já chego me indicando. Não dá. Aí a assistente de direção vira pra ele e fala assim, mas você sabia que o Diego é ator? Você é ator? Eu disse, sou. Então vai ser você esse personagem. Eu posso mostrar meu material pra você avaliar, pra você. Vocês não querem saber. Vai ser você. É duas falas, vai. Aí eu... É você. É você brasileiro, tá lá, você é ator. Fala português. Fala português. É isso. Para os posts. Fala aí, faz o seu sotaque paulista. E aí, o meu primeiro trabalho na Paris, assim, como é que eu chego pra Verônica e falo isso pra Verônica, que não sabe que eu sou ator, não sabe nada. E aí eu já preocupado, disse, vou queimar meu trabalho como diretor de elenco. Fala, puta que pariu, acabou a exclusividade. Aí eu chego pra Verô, uma grande amiga, amo a Verô, assim, adoro o trabalho dela, acho ela uma profissional competentíssima, uma mulher de fibra maravilhosa. Graças a Deus, eu tenho muito orgulho de ter pessoas que eu considero muito incríveis. Legal, assim, não sei só que você fala de pessoas ali. Não, muito. O Nascimento, pra mim, o Paulo Nascimento e a Mônica Catalani são amigos
que o cinema me trouxe, que a arte me trouxe, pessoas maravilhosas, incríveis, que têm um jeito de trabalhar que vai muito de encontro naquilo que eu acredito no cinema. E a Verônica se tornou uma outra grande amiga, uma outra grande parceira maravilhosa. Admiro pra caramba o trabalho dela. E aí eu cheguei pra ela e falei assim, então, Verô, aconteceu isso, e o Bruno quer que eu faça esse personagem, mas eu não quero interferir na minha questão. Você ainda todo com cuidado, cheio de dedos. Ela assim, não, maravilhoso, você é bonito, o que a gente mais precisa é de gente bonita na tela do cinema. Obrigado pelo elogio. É nóis. E aí, eu fiz um personagem, aí esse personagem caiu. Aí o Bruno ficou chateado porque ele tinha me prometido um personagem, sabendo que eu era ator, aí ele foi e criou um outro personagem dentro do roteiro pra mim. Nossa. Ele falou assim, vai participar assim. Eu quero melhor, porque é um personagem que aparece praticamente o filme inteiro. Porra! O outro era uma participação de uma vala. Ele falou assim, não. E agora a gente tem a resposta da minha pergunta de 40 minutos meia hora atrás. Agora tem, eu vou chegar... Chegou. É ainda verdade. tá chegando. Isso é verdade. Storytelling. Não, Não, eu ainda não te dei a resposta. Ainda não dei? Não. Vou te dar a resposta agora. Tá chegando lá. Aí, Concentra. eu fiz o Férias, aí fiz um Dia 5 Estrelas com o Chu, ainda somos os mesmos do Paulo, tudo em 2022. E o Morando com Crush. Aí a gente chega para um Dia 5 Estrelas que eu vou responder a sua pergunta. Aí, olha, todos esses com a Paris. E todos eu atuei. Tá. Porra, todos. Aí eu abri a porta agora, primeiro. Mano, eu tô lançando esse ano. É uma oportunidade. Projetos. 1º de janeiro entrou a série Chuteira Preta, 2ª temporada, que eu tô como elenco. Como ator e a direção de elenco é minha. Ai. Aí estreou Chama Bebel, que a direção de elenco é minha. É um filme infantil que é com a direção do Paulo. Aí estreou Um Dia 5 Estrelas, que eu tô como ator também. Aí estreou agora, mês passado, Férias Trocadas, que daí é o do Bruno, que eu tô como ator. E estreou semana passada, Morando com Crush, que eu tô como ator. E estreia mês que vem, ainda somos os mesmos, que eu também tô como ator. Ai. Mas tá trabalhando demais, hein, homem? Você não descansa, você não tira férias. Não, às vezes, ano passado eu consegui tirar. Ai, porque pelo amor, trabalha, tá? Anos que eu não consegui trabalhar. Aí, respondendo sua pergunta lá de trás. Um Dia 5 Estrelas tinha um personagem masculino. Era uma criança, um menino. Abri teste, chamei, pedi vídeo. Recebi. Eu não estava contente com nenhuma das crianças que eu tinha recebido. Eu não conseguia ver nenhuma das crianças fazendo aquele personagem. Aí eu selecionei ali os 3 que eu achei melhor para apresentar pro diretor. Nisso, uma agência me manda uma mensagem. Então, Diego, que já tinha me mandado vários meninos, tem essa menina que é maravilhosa. Eu disse assim, fulana, o personagem é menino, não é menina. Mas dá uma olhada nela. Eu disse, não, eu vou olhar, mas eu não vou indicar, porque o personagem... Se você não entendeu... Cara, eu olhei o material da Nick Chagas. Olha. Ela era incrivelmente melhor do que os 3 melhores que eu tinha selecionado. Nossa. Aí eu peguei a pasta, Olhar do diretor de elenco. Olhar do diretor de elenco. Aí eu peguei a pasta, e daí eu tinha um grupo, eu, o Chu, o Rick Iraoka, que era o roteirista do filme, e o Paulo Nascimento, produtor. Era o grupo que a gente discutia elenco. Aí eu mandei, aqui estão os 3 que eu achei melhor, que são as crianças que mandaram melhor no vídeo e tudo mais, mas gostaria que vocês vissem essa menina. E joguei a Nick. Tá. Aí o Chu já me respondeu a mesma coisa que eu respondi por ele. Mas o personagem é... Só olha, aí você assim, só olha, por favor, só... Eu disse assim, Um pouquinho. eu sei, só olha, por favor. Manda o joinha, né? Manda o joinha. Obrigado por me dizer o Eu só queria óbvio. que vocês olhassem. A mesma coisa que eu respondi pra gente. Aí eu mandei. O Chu, um diretor que confia pra caramba no meu trabalho, admiro ele pra caramba e se tornou um grande amigo meu também. Pegou e respondeu no grupo assim: Rick, tem como a personagem ser uma menina? Aí o Rick, roteirista, disse assim: se for essa menina, eu troco. De quem estamos falando, né? E assim a gente fechou a Nick pra personagem. Pronto, falou o roteirista, sou eu. Mudou o roteiro por causa da atriz. Do olhar do diretor de elenco. Mas é isso que eu falo. Nós, diretores de elenco, a gente
a gente consegue defender, ou afinetar, ou fazer, ou isso, aquilo, aquilo outro. Mas a decisão final ou vai ser do diretor, ou do streaming, ou da produtora. A gente não interfere na isso, não é assim, eu quero você, então vai ser você, e eu vou batalhar por você, e vai ser você. Não. Tá. Porque tem todo o pensamento do diretor, da produtora, às vezes do streaming, enfim. Já teve aquele momento assim que o diretor chegou e falou, eu quero essa pessoa, e você teve que caçar essa pessoa, e é difícil, você teve que batalhar, brigar com uma agência, com a gente, fala, eu preciso dessa pessoa. Cara, quer ver? Bom, E foi além da questão de valores. Teve, e acontece. Nossa. Vou dar um exemplo de outro amigo meu, que acabou se tornando amigo, que eu gosto bastante. A gente fazendo Chuteira Preta 1, que tá na Amazon Prime, e o 2, que lançou agora esse ano, foi pro Prime Box, não chegou a entrar na janela da Amazon. A Chuteira Preta 1. Eu trocando ideia com o Paulo, que a direção é do Paulo, a produção do Paulo também, foi a direção de produção da Mônica. Trocando com o Paulo deu assim... E aí tinha um personagem mais velho e tal, e eu disse assim, quem sabe a gente vai no Leão Maia. Tá. E a gente trocando, e o Paulo queria o Nuno, disse, beleza. Só que o Nuno tava assim, tava, tipo, entre aspas, desaparecido do mercado faz um tempo. E aí foi difícil, porque daí eu tive que ir atrás do contato. Na época eu não tava na Elenco Digital, então era muito mais difícil. E aí eu tive que ir atrás do contato do Nuno para fazer essa sondagem. O Nuno não tinha agente, e aí foi uma loucura encontrar com ele, mas a gente conseguiu fechar. Aquela caçada assim, Foi, cara, trabalho de detetive. Quer ver uma coisa? Uma coisa que eu gosto e que eu acho interessante colocar é, por exemplo, assim, eu adoro ir ao teatro, olhar os atores, eu adoro assistir filmes. Faz um trabalho quase de scouter também. Por exemplo, explicar para quem scouter é o... Eu não falo que caça talentos, né? Porque ele caça... É que o talento a gente vê lá, caça biotipo, caça físico, caça tudo, caça... Perfil. Sim, é o caça-perfil, um caça-perfil. Mais ou menos. Eu sigo muito uma linha, admiro pra caramba, não sei onde tá trabalhando hoje, mas o Léo Gama, que era um grande pesquisador de elenco da Globo, maravilhoso, fazia esse trabalho de pesquisa e tal, e é um exemplo que eu levo pra vida, porque a maneira como ele cuidava dos atores, a maneira como ele respondia os atores, como ele tratava os atores, e o trabalho de pesquisa o Léo Gama despontou grandes talentos dentro da Rede Globo, sabe? Então o meu trabalho como diretor de elenco vai muito nessa linha, nem nesse filme que eu tô fazendo. Eu fiquei impressionado, e vou deixar aqui o meu registro, chamei pro teste uma criança, um menino, não vou citar nomes, um menino, que ele simplesmente pega e está em todos os musicais de São Paulo. Inclusive musicais onde quase não tem personagem infantil, ele tá. Nossa. Porque o menino é muito bom. Primeiro teste da vida do menino foi comigo. E aí eu falo assim, cara, o povo não tá indo mais ao teatro ver? Porque, tipo assim, uma coisa... Assim, porque se ele despontou a maioria dos musicais... Não, e o menino foi fazendo teste e reteste com a gente. Menino maravilhoso. Só que eu questiono. Outros, né? Eu digo assim, cara, eu assisti peça dele, eu busquei material dele, fui entender. Quando a mãe me falou que eu chamei pro teste, a mãe pegou e virou pra mim e disse assim, esse é o primeiro teste da vida dele. Eu disse assim, cara, uma coisa eu ir numa peça... E aí a criança, o ator faz uma participação, E você chama pra um teste. Você chama pra um teste, é o primeiro teste da vida da criança. Agora, o menino que tá despontando todos os musicais de São Paulo, nunca ter feito teste, é surreal. Alguém esqueceu de fazer a lição de casa. Que eu falo assim, onde que tá o povo e eu sei que tem muitos diretores de elenco que vão ao teatro, eu não tô falando dessa galera não. Tem diretores de elenco que eu admiro pra caramba o trabalho e que eu sei que vão ao teatro, que assistem filmes, que fazem esse trabalho de pesquisa de campo. Mas eu fico perguntando, esses novos produtores de elenco que estão chegando no mercado, eles sabem estão fazendo isso? Sabem fazer esse trabalho. Eu fui pra esse filme que eu tô selecionando, eu fui numa escola de teatro. Eu liguei para a escola, consegui o contato de uma escola ali na Santa Cecília, a Escola Fátima do Vale,
que trabalha de uma forma... Não conhecia a escola, não tô fazendo merchan da escola, longe de mim, não tô ganhando nada por isso. Mas Bota seu filho. longe de mim falar, tipo assim, acharem que o povo pode achar, né? Ele tá ganhando dinheiro pra divulgar a escola. Não ganho nada, gente. As escolas ou os cursos que eu indico são porque eu acho que são muito bons. E porque vão. Aí, fui nessa escola. Eu separei lá da escola umas 4, 5 crianças pro teste, velho. Porque tinha uma galera muito boa. É legal. Muito boa mesmo. Legal mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, eu tento fazer dentro do meu trabalho também esse lugar de pesquisa de campo, também esse lugar de ir atrás e despontar novos talentos, que nem agora. A gente, aí volto pra menina, pra Nick Chagas, um dia 5 estrelas. Você deixar... Mano, não, eu vou deixar da Nick, porque a história tá legal, mas eu vou puxar uma outra pergunta que tem a ver com direção. Vai lá. Tá. A Nick fez. Acabou o filme da Nick, que só tinha uma criança no elenco. Um dia 5 estrelas é a Aline Campos, o Nabote e a Nani People como protagonistas. Aí a gente tem Dani Vinicius, a gente tem Carol Nakamura, a gente tem Carol Bresolim, Vitor Fernanda, Emílio... E aí? Ed Gama. A gente tem um elencão no filme, que eu me orgulho pra caramba de ter esse elenco, que cada um deles foi eu que fechei. Eu dei minha assinatura ali. Acabou o filme, foram 3, um na sequência do outro, tinham Ainda Somos os Mesmos, que a personagem do filme, tinha uma menina no filme, a personagem tinha 12 anos, mudou a idade para que a Nick fizesse, porque daí todo mundo amou a Nick. Caramba. A Nick no set foi um estrondo, a menina é realmente maravilhosa. E aí o Paulo mudou a idade da personagem, que era 12, diminuiu pra gente poder botar a Nick no filme, que não ia ter tanta interferência no roteiro, a idade dela. Aí o Chu vira pra mim e diz assim, eu quero que você ache uma Nick pro Morando com Crush, que era o próximo que a gente estava produzindo. Eu quero que você ache uma atriz tão boa quanto ela. Se vira aí, tá? Morando. A fazer... Seria teu sonho. Não, seria só 10 anos. É porque daí a Nick era mais nova e não dava pra botar também a Nick em 2 trabalhos com Chu na sequência. E um... Não ia ficar legal. Você precisava E precisava se usar. Também. Não, é que assim, ó. Se você pega, não tem problema nenhum. A Júlia Benite aí tá fazendo um atrás do outro. Eu admiro, que é minha amiga, e eu admiro pra caramba o trabalho dela. Mas cada uma das personagens que ela tá fazendo são diferentes. Tá. Então ela tem perfis diferentes que ela demonstra um outro tipo. A versatilidade dela. Ajuda a não queimar o artista. Porque mostra a habilidade dele. Senão você fica parado no mesmo perfil de papel, cara. No mesmo perfil. Dwayne Johnson. E aí... Não fala assim dele. Não falei nada, continua. E aí, beleza, aí eu fui atrás. Aí pesquisa. E aí eu não achava a menina. E eu já falando com o Chu, disse, vamos mudar a idade da personagem, vamos botar a Nick pra fazer, já naquele lugar. Aí eu tenho uma escola parceira minha em Porto Alegre, porque o filme era lá, que é a Take 04, que é onde eu dou meu workshop quando eu vou pra Porto Alegre. Foi a primeira escola que eu dei meu workshop e que eu dou já há 6, 7 anos lá, quando eu consigo tempo e brecha pra poder ir lá. Estudar isso, tem que ter respiro. E é aquilo que eu falo, assim, a galera acha que você faz workshop pra ganhar dinheiro. Cara, eu faço workshop muito mais pra descobrir novos atores e pra auxiliar os atores do que pra ganhar dinheiro. Que é o que a gente tá Porque o valor que eu ganho no workshop, primeiro porque eu faço um workshop que eu boto o valor o mais baixo possível Pra poder, né? para os atores poderem fazer. Pra poder ser acessível. Você ser acessível. Enfim. Ah. Aí, Nick. Aí fiz esse workshop, meu primeiro workshop. Aí eu dou workshop para crianças e para adultos. Aí a escola, Diego, tem uma menina aqui de 4 anos que ela quer fazer. E pra criança eu dou de 8 para cima, porque tem que saber decorar o texto, aquela coisa toda. Se não dá. Não, mas o pai tá insistindo muito, ela quer fazer. Você não vai fazer. Não adianta. Não vai fazer. Não, mas o pai falou, papai, a escola me ligou. Ela me explica, como é que eu vou ter uma criança de 4 anos? Não vou dar conta, não vou conseguir segurar ela no meio das outras de 8.
ela não vai conseguir decorar. Então. Ela falou assim, o pai é cabeleireiro, o pai nunca foi das artes, mas a menina quer porque quer fazer curso de interpretação. Ela quer muito. Não é o pai que quer que ela faça, que acontece muito. Sim. Vai lá, garante sustento, vai. Ela que quer. Eu disse assim, tá, vamos abrir uma exceção, já que ela quer muito, mas avisa o pai que vai ser mais difícil, isso aqui, do outro. Melhor coisa que eu fiz na vida foi ter aberto essa sessão. Cara, outra vez não foi por acaso. A menina chegou 4 para 5 anos, a Sara. Ela chegou, aí eu dei uma cena que eu gosto de trabalhar cena de novela, de filme, de série. Aí eu peguei aquela cena clássica de mulheres apaixonadas, onde a grande Bruna Marquezine interpreta a personagem da Salete, grande trabalho dela. E aí aquela cena em que a Salete fala com Tony Ramos e com a mãe sobre os sonhos que ela tá tendo. Uma cena super pesada. Aí dei essa cena pra menina. Eu disse, não, beleza. Agora você vai fazer essa cena aqui. Então faz. Você não quis? Já que insiste. Para, um segundo. Gravei com ela. Acabou, eu chorava. Não. Chorava. Eu virei pro pai e disse assim, você nunca desista dessa menina. Ela é maravilhosa e ela vai muito longe. Até não, você não tava acreditando. Até então eu não tava. Diz assim, vai, segue com ela vai gravar muita publicidade, ela vai fazer muita coisa, ela é linda e ela é muito boa. Ela tem um talento gigante. Corta. 5 anos depois, e eu fazendo a seleção do crush. Aí liguei pra escola, disse, me manda aí os atores e tal. 5 anos depois. Aí a escola me mandou um vídeo da Sara. Totalmente diferente. Coquinho e tal. Tipo, ela tinha 4 anos, ela tava com 9. Aí eu olhei o vídeo, era um vídeo de drama, eu amei o vídeo. Aí dividi com os meus assistentes, disse assim, o que vocês acham? Apresentamos pro Chu, o que a gente faz? Não, ela é boa, ela é boa. Disse, beleza, eu vou apresentar. Só que até então eu não tinha feito correlação. Sim. Que a Sara era a mesma. Que a Sara era Sara. Não tinha a Sara, era a Sara, não tinha sacado. Aí eu mandei pro Chu, daí o Chu me mandou uma mensagem dizendo assim, tá, Diego, a personagem é mais cômica e você me mandou um vídeo de drama. A menina realmente é muito talentosa, mas... É isso que eu tô querendo agora. Mas, não, ele falou assim, pede pra ela um vídeo, vamos ver como é um teste de comédia, pra gente ver como é que ela se sai na comédia. Aí eu liguei pra escola. Eu disse, olha, me manda. E não era, ela não tinha me mandado o vídeo da Salete, que era quando ela tinha 4 anos, era outro vídeo. Disse, ó, Lu, grande Luísa Scherer lá da Take. Ó, Lu, quero pedir aí pra essa Sara um vídeo de comédia. Aí a Lu disse assim, Diego, você não tá lembrando quem é? Ela Nossa. Não. Quem é Sara, filha? Aí ela assim, a Sara Alves foi a que fez, que tinha 4 anos. Ela não terminou nem a frase, cara. Quando ela fez isso, disse assim, não, para tudo. Não preciso de vídeo. Eu não preciso de vídeo. Eu vou falar com o Chu agora, eu vou explicar toda a situação, a gente vai aprovar ela. Desliguei o telefone. Sério, Deu um jeito. juro. Eu desliguei o telefone, liguei pro Chu. Disse, Chu, ó, é isso, essa menina mandou muito bem. Eu tenho certeza que ela vai ser tão boa quanto a Nick e que ela vai arrebentar. Aí o Chu, louco, né? Porque a responsabilidade é dele, não é minha. Aí ele virou assim, se você tá... Mas aí eu já tinha feito um trabalho com ele. Se você tá dizendo... Se você tá dizendo, eu vou na sua, porque no último você não errou. Agora, se essa menina não for boa, a culpa é sua. É lógico. Pronto. Aí eu disse, não, pera lá! Não. Eu vou dividir essa conta aí! Não vou dizer, como a culpa é minha? Não. Os bônus são seus e os Meu parceiro, como assim? Não. Aí o Chu pegou e disse assim, uai, você não tá dizendo que ela é boa? Você não garante? garante? Se você tá na dúvida é porque ela não é tão boa assim. Aí eu peguei do outro lado, já conhecendo o repertório da Sara, eu disse assim, tá, eu garanto. Olha, matar. me devendo um jantar, hein? Sem mentira nenhuma. Aí, óbvio, o pai lembrou de toda a nossa conversa, eu lembrei de toda a nossa conversa. A Sara foi a criança mais mimada, paparicada no set. Ela arrebentou. Todas as críticas, o filme foi rodado em 2022, saiu agora.
as críticas que falam do filme, além de elogiar bastante o elenco, eu fico muito feliz. Só que é uma loucura, né? Porque aí eu vou fazer um apelo a todos os jornalistas, não só para mim, mas para todos os diretores de elenco. Quando um filme tem um elenco muito bom, vocês falam super bem da direção, mas não falam da escalação. Não dão nome ao diretor de elenco, que é quem tá ali montando todo esse cast. Vocês estão vendo, né? Agora, se o filme tem um elenco que não é bom, aí vocês citam a gente. Aí vocês falam, a direção de elenco não fez um trabalho muito legal na escalação. Quem foi que escalou esse ator? Quando é ruim, aí vocês citam nós. Aí quando é bom, vocês... É o diretor? Não, né, gente? Vamos fazer o coisa. Deus não coisa, né? Faz trabalho bonitinho aí direitinho, por favor, né? A gente gosta, né? E isso é uma briga não só minha, como de todos os diretores de elenco, porque não citam a gente em nada. Ô, Diego, a gente tá indo pras retas finais, tô cheio de perguntas ainda pra você, mas vamos lá. Eu perguntei sobre o texto, porque eu também dou aula na faculdade, e uma das disciplinas é teledramaturgia, onde eu ensino os alunos a dirigirem, e eu sinto muito essa falta de cuidado com os atores. Então a pessoa quer dirigir um filme, mas chega ali os atores e fala, não, ator é joia, arruma um lugar, arruma um catering, tudo bonitinho. Embora seja trabalho de faculdade, eu falo, eu avalio isso. Sim. Como você está dirigindo, como você explica tudo. E uma vez mandaram um casting para um casalzinho jovem, beleza, só que na hora do casting que colocaram no grupo de atores, não colocaram idade, e apareceu 2 pessoas sem terceira idade. E queriam mandar o pessoal para fora. Né? Porque eles queriam mandar o pessoal para fora. Falaram, não, eles não atendem, não tem o perfil. Eu falei, não, vocês fizeram isso, eu reprovo a turma inteira. Não quero saber, isso pra mim é falta de respeito. Eles estão aqui e o palco é gigantesco. Era um teatro, um auditório gigantesco, assim. Eu falei, eles vão subir, vão fazer o teste. Ah, tá bom, vai então aqui, beleza. Na hora que subiram, eu tava assim, atrás dos alunos, né? Os alunos todos na primeira fila, todo mundo começou a conversar. Aqueles 2 experientes pra caramba, aquele palco ficou pequeno. Mudaram o texto todinho pra poder colocar os 2. Você vê assim, olha isso. Encheram aquele palco assim. Não que os outros não tenham sido bons, mas esses 2 foram monstros, né? Esse olhar, esse cuidado, você acha que tá faltando dessa nova geração que tá chegando? Muito. Porque eu tenho cobrado muito isso, mas eu sinto que o pessoal tá priorizando muito mais o que se vê na câmera do que essa relação humana. Você sente falta disso no mercado? Sinto, tá mudando, Fiz uma discussão longa, né? Mas foi maravilhoso. Eu acho que tudo que você pontuou é muito válido, assim. 2 coisas que estão mudando e que a gente vem brigando muito dentro do departamento de cash. E já engata agências para mudar. Já engata. Primeiro é esse lugar do etarismo que a gente está vivendo hoje. Hoje tem muitos roteiristas muito bons, muito jovens, que escrevem para a sua geração. Aí você tem até participação lá de um ator de 70 e poucos anos, de 80 anos, mas você não tem personagens grandes desse povo. Sim. E como você mesmo disse, é uma galera que passou uma vida inteira estudando. A experiência dessa galera não chega aos nossos pés. Quanto mais, se é sabido que quanto mais experiência, trabalho, estudo o ator tem, melhor vai ser para ele ser natural na frente das câmeras e despontar lá. Então a gente vem primeiro num grande reflexo do mercado, que são roteiristas mais jovens, e nada contra os roteiristas jovens, ao contrário. Mas eles têm que saber escrever também para uma geração que não é a deles. Porque senão a gente vai pegar uma galera jovem para estar ali na frente e esquece dos nossos idosos, dos nossos grandes atores. Isso lembra até pela falta de conhecimento do próprio roteirista, de entender o que é um cast, né? Exato. A gente vai. Seria outro podcast só disso. Só disso. Mas nesse ponto, o que acontece? Eu acho que hoje o teste, ele conflui muito com esse lugar de o ator ser bom, mas também a maneira e a relação e o comportamento dele no set. Não adianta... Eu, por exemplo, assim, eu tento escalar e apresentar atores dentro de um processo de escalação que, de uma certa forma, independente, se eu conheço fica mais fácil, mas se eu não conheço, de tentar conhecer um pouco mais, mas que não vai me dar nenhum trabalho no set. Você já teve um momento assim de ter que baixar a bola de alguém por arrogância demais dentro do set, alguma coisa assim? Assim, para de dar carteirada, chega. Isso, carteira, porque eu trabalhei ali numa agência, já vi algumas pessoas realmente, eu fiz isso, fiz aquilo, começava a dar carteirada ali nos outros, eu sou ator e fez um comercial ali do Banco do Brasil, o cara achava que tava lá em cima.
Tenho. Graças a Deus, eu assim, ó, eu tive acho que duas ou três situações com atores que fizeram Se o seu tempo de carreira é muito pouco. Eu tive um caso, eu não vou citar nada. Sim. Porque assim, eu vou explicar porque que eu não gosto de citar, né? É que eu acho que é muito importante isso. Uma das coisas que eu não faço no meu trabalho é, por exemplo, assim, eu tive um problema com você. Aí eu começo a falar de você no mercado, todo mundo fica sabendo. E aí dali a pouco ninguém mais te escala. Você não trabalha mais. Putz. Só que você pode Essa ter área é tido muito. Só que aí, você podia estar num dia que não era muito bom. Passando por um problema. Ou às vezes você é aquela pessoa daquele tipo mesmo. Mas isso não quer dizer que você não pode mudar. Isso não quer dizer que daqui 1, 2 anos você não pode se tornar uma outra pessoa. Sim. Então eu não cito. Segundas chances. Eu não sei se eu não vou trabalhar com você de novo. Eu posso pegar, sei lá, vou fazer um filme com ele é diretor e ele te conhece, ele quer que você esteja no personagem. Sim. E aí daqui a pouco eu te escalo porque eu sou obrigado a te escalar, mas você já sabe que eu já falei mal de você pro mercado inteiro. Como é que fica essa Como é que fica essa relação? Que clima gostoso, eu achei. Bem Então eu família. costumo não fazer isso. Mas eu já tive uma situação de um ator apontar o dedo na minha cara e brigar comigo porque ele estava 6 horas esperando para gravar e eu tinha marcado ele tal horário e ele já tinha passado 6 horas, ele ainda não tinha gravado, como se a culpa da gravação fosse minha. Sendo que não sou eu que monto. Não sou eu que lido com isso. Isso geralmente vem do diretor, o pedido do diretor. E aí uma coisa que eu falo para todos os atores, que eu digo assim, velho, todo mundo da equipe tem ali de 10 a 12 horas de trabalho por diária. A gente é contratado, a gente recebe o cachê nosso para estar ali naquele período. Sim. O ator é a mesma coisa. Se eu fecho com você 4, 5 diárias, são 4, 5 diárias de 10 a 12 horas. Tá lá. É claro que se a gente puder, eu não vou fazer você chegar cedo para ficar lá esperando só porque Exato. você tem 10, 12 horas, até porque é a sua imagem que tá na frente Não é bater da câmera, cartão com Sim. isso. né? Tem a questão da imagem, tem a questão do descanso, tem tudo isso. Sim. Só que, tipo, mano, desculpa se o diretor quer que você chegue, porque daí tem aquilo. A diária é das 6 da manhã às 6 da tarde. Só que tem previsão de chuva. Eu não sei se a cena da tarde, que é interna, vai começar a chover de manhã, você não vai ter que puxar. Porque não tá acostumado. Então, eu faço todo o elenco no primeiro horário. E aí pode ser que você chegue lá e fique 5, 6 horas sem gravar. Mas não é por uma questão de que eu não tive um cuidado com você, porque eu tenho. Eu sou um produtor de elenco, que eu trabalho da seguinte forma. Eu pego o filme do início ao final. Então, eu faço a escalação, processo de escalação, depois eu fecho os atores, eu negocio o orçamento dentro do orçamento da produção, que é um trabalho da executiva, mas que eu faço. Acabou esse trabalho, eu começo a fechar passagem, que sou eu que vejo, o hotel, que sou eu que vejo, recebo esses atores. É o cuidado, né? Todo cuidado. Sim. E sou eu que marco esses atores para irem pro set. Sim. E cuido deles no set. Eu ou algum assistente. Que daí volta para aquela em 2017, quando eu fui gravar O Homem Cordial, ficou uma briga entre a direção e a produção porque precisa de um assistente de elenco, porque não precisa. Precisa porque aqui em São Paulo não tinha, o assistente de elenco não trabalhava no set, filmagem em cinema. E aí me contrataram e a partir desse trabalho começaram a modificar o mercado do cinema paulistano. Culpado tá ali, né? Culpado. Mas aí eu tenho todo esse cuidado, toda essa relação. Então, poxa, velho, aí são situações estranhas. Já recebi e-mail de ator que a gente estava sondando e o ator, sem querer, mandou a resposta que era pro agente, mandou pra mim. E aí a resposta não era nada legal. Estabelece. Mas eu não mostrei pro diretor, não mostrei pra produção, não mostrei pra ninguém. Só peguei e cheguei pro diretor e disse assim, olha, ele tá com problema de data, não pode. Não vai dar? Não vai dar. Eu não acho justo, velho. Eu não acho. Aquela velha história que eu brinco, né? Peguei um ônibus. Atrás de todos os ônibus tá escrito lá, se o motorista não dirigiu bem e tal, ligue aqui. Cara, eu já peguei vários ônibus que eu saí puto com o motorista, com o cobrador, que eu olhei pra aquela placa, tirei foto, não liguei.
Não sei se ele não tá num dia bom naquele dia. Exatamente. Não sei o que tá acontecendo. A gente vive numa sociedade de Passou, né? cancelamento muito fácil, né? Todo mundo quer cancelar todo mundo assim com muita facilidade. A gente tem que tomar muito cuidado com o ser humano, porque a gente nunca sabe como é que o outro tá no outro dia. Total. Diego, tem muito mais coisa pra perguntar, mas nosso tempo já explodiu aqui. Não, estourou pra caramba. Você viu ali que o pessoal, o Bernardo tá ali pulando, tem umas 3 Tá, horas. assim, ó. Já viu assim, ali? ó. Eu tô falando, Bernardo, aguenta, dá pra chegar 2 horas. Bernardo, eu aqui, nem te cara. pedi mais um café, Bel. Nem Você te vê? mais um, cara. Só pra finalizar, vou falar da agência, que é muito rápido. Isso que eu ia falar, finaliza pra... Falando Até pra dar um alerta pra de, essa galera que tá em casa comprando, ser enganada também. de agência. Desculpa, mas a agência que cobra é a agência que não trabalha. Quando eu falo de cobrar, eu não tô falando dos 30%, 40%, 20%, e aí vai depender de agência para agência, da porcentagem que você recebe, Eles que precisam eles de precisam dinheiro. disso, né? Porque a agência não vai trabalhar de graça. Tem um secretário lá, Tem o atendente, secretário, tem muita gente. atendente. O custo de uma agência é altíssimo, eu defendo pra caramba, assim. Mas eles ganham na venda. Então, quem contrata, não é a agência que contrata o ator, é o ator que contrata a agência. Isso. A agência é um prestador de prestador de serviços do ator. Não o contrário, não pode ser o contrário. Só que tem algumas agências que vão lá e dizem assim, ó, pra você estar na minha agência, você tem que pagar R$1.000 por mês. Cara, tem. É. Eu já fiquei sabendo de agência que chegou a cobrar R$10.000 por De Nossa. pessoas que não têm e de condições. pessoas que não têm condições. Eu acho essa prática, não gosto, liviana, Canalha, moral, canalha, antiética. canalha. É. Cara, eu já tive trabalho, eu cheguei para dar workshop em Porto Alegre e descobri que uma escola de Porto Alegre estava dando um curso que custava 30, 40 mil reais, Nossa. dizendo que os alunos daquele curso, um curso de 6 meses, dizendo que os alunos daquele curso iam estar selecionados por uma produção do Paulo Eu Nascimento. já vi muito isso. Já vi. Eu olhei e disse assim, cara, eu sou o produtor de elenco do Paulo Nascimento, eu não tô sabendo de sabendo nada. com nenhuma produção agora. Que produção é Que essa, produção é essa se o produtor de elenco dele sou eu? Sabe o Eu nome não do- sei. E usam. Usa. Esse que canalice, mano, patifaria. A gente teve, utilizaram o nome da Renata Medeiros, que é uma... Bernardo. Utilizaram o nome da Renata Medeiros há 2, 3 semanas atrás, que é uma Sério? grande diretora de elenco aqui de São Paulo, foi diretora de elenco da Globo, e é uma diretora que eu admiro. Utilizaram o nome dela num teste fake. Cara, E rolou uma baita... E assim, Puta que pariu. o pessoal acha que a gente não conversa. Eu tenho um grupo no WhatsApp, onde nós, diretores de elenco, que somos lá da Elenco Digital, que estamos lá no cadastro, a gente fica trocando figurinha o tempo inteiro. A gente fala o tempo inteiro. A gente indica um ator pro outro, a gente pede indicação. Umas dessas, você também fala das frias, né? Que o pessoal Das frias, Essas, tá inclusive. falando, e aí a gente divulga. Dá uma ruim, a gente vai pro Instagram e divulga. Então, assim, o que a agência pode cobrar e o que a agência não pode cobrar? Tá. A agência pode cobrar um book? Pode. Porque se ela dentro do perfil dela, ela tem um modelo de trabalho, então aquelas fotos têm que seguir aquele modelo, aí tá certo, Tá no ela tá no molde, tem independente trabalho de do um valor. fotógrafo O trabalho de ali. um fotógrafo e tudo mais. A maioria das agências aceita fotos de fora. Videobook, se for para te divulgar e tudo mais, tem o trabalho, é um valor à parte, não está incluso no agenciamento, tem que pagar. Agora, para além disso, o que mais ela pode cobrar é os 20, 30, 40% da taxa de agenciamento quando o trabalho fechou. Então, Fechou. fechei um trabalho com você, o seu cachê é R$10.000. Então, R$3.000 vão para a agência, aí vai ter mais a porcentagem da nota, ou do Isso, RPA, e aí essa porcentagem pode chegar a 40%, 50%, determinando, depende do valor da nota. Que geralmente, porque hoje em dia com as regras que tem da Ancine, quem pode dar nota quem tem que dar nota é o ator, não é mais a agência dá nota, mas dá pelo valor do agenciamento, enfim, uma função. Mas apenas isso. A agência que cobra mensalidade do ator, um fixo mensal de R$300, R$100, R$500, R$1.000, desculpa. Calote. Foge. É a agência que não trabalha. É a agência que não está no mercado, é a agência que ganha dinheiro. Vamos supor, cobro R$1.000 de você mês. E eu tenho 50 agenciados. Quanto que eu tô lucrando? É uma cachorrada sem tamanho. É uma cachorrada. Tem algumas agências, são raras, que até o povo me fala, mas você trabalha com a agência da fulana e a agência da fulana cobra mensalidade.
Aí eu disse assim, a agência da fulana, eu preciso conversar com a agência da fulana, porque ela é uma agência que trabalha, mas tá fazendo uma prática que não é legal. Legal, você vai até... Puxa. Eu vou e ajusto, ou pego e falo pro ator falar com a agência e explicar. E uma outra coisa que eu falo para Destrui, né? uma outra coisa que eu falo pros atores que é assim, cara, a sua relação com a agência tem que ser de extrema confiança, vocês têm que se falarem, você tem que se trocarem, isso e aquilo. Você não pode ter medo da agência que você tá. Ah, sim. Você tem que ter uma relação de confiança. Lógico. Então, assim, tá lá com uma agência, a agência não tá chamando pra teste, você não tem uma boa relação e tudo mais, troca de agência. Vai pra outra. Não tem problema, sabe? Saiu Só das pra fazer o frias, né? serviço. Sai na Exatamente. porque a agência Você tá que pode contratando, funcionar. você tá contratando A agência que pode funcionar pra você pode não funcionar pra ele. Procura que melhor te serve. A melhor Então. que te serve, porque às vezes o diretor de elenco que tá buscando naquela agência busca mais o teu perfil do que o dele. E aí não é um problema da agência, mas precisa ter essa justiça. Digo, seus workshops... Ah, é. Eu acabei de dar um workshop agora aqui em São Paulo, tá todo mundo me cobrando. Foi meu primeiro workshop em São Paulo, foi maravilhoso. Eu conheci uma galera incrível, pude inclusive isso é muito legal de falar quando eu falo assim que o meu workshop não é para ganhar dinheiro e tudo mais, é muito mais para despontar talentos, como a Sara. Eu tive a oportunidade de despontar a Sara Alves, que no Crush saíram críticas dela falando, primeiro saíram críticas falando que é o filme mais fofo do ano, e depois saiu críticas falando do elenco principal, que a gente tem Júlia Benite, o Vitor Figueiredo, o Pasquim, o Ed Gama, a Najara Tureta, a Juliana Alves, o Amaury, enfim, tem a Karina Sakelli, falando desse elenco maior, de mais peso, e citando a Sara. Então, de todos os atores, a Sara Alves tem um destaque, que foi essa menina que eu contei toda a história. Legal. Que eu descobri lá no meu workshop. O que eu falo? Eu dei o workshop agora, tem um monte de gente me pedindo, e aí é onde eu falo que, tipo assim, se eu quisesse ganhar dinheiro com workshop, por exemplo, eu tô fazendo um filme, produzindo o elenco de um filme agora, em que majoritariamente eu tenho um elenco infantil muito grande, que foram essas crianças que eu fiz o teste. Nesse workshop que eu dei em São Paulo, eu tinha uma turma kids e uma turma adultos. Eu poderia ter falado, olha gente, estou produzindo um filme, vou selecionar crianças, vou estar olhando para as crianças que fizeram meu workshop e tal. Não teria nada de errado ou antiético se eu fizesse isso, se eu não citasse o nome, se eu não dissesse o que era. Só que eu não fiz. Por quê? Porque eu digo assim, velho, eu vou fazer, vai chover criança fazendo o meu workshop. Mas não é isso que eu quero. Eu quero é descobrir as crianças. Então eu até falei para as mães, das 3 crianças que fizeram o meu workshop, 2 eu chamei pro teste. Legal. Mas eu não prometi, eu não cheguei, prometo que sim. Vai ser escalado. Não. E aí o workshop que eu faço, que se chama Solidificando Sua Carreira de Ator. Ele é um workshop que aqui em São Paulo, no Rio, a gente tem a produção do Carlos Mota, que é o pai do Pedro Mota, é um grande amigo e parceiro meu. Aqui em São Paulo a gente faz na produtora Odyssey Group, que é uma produtora de audiovisual. Várias agências já me pediram, vem dar workshop aqui. Tipo, não dou. Não dou porque aí eu preferencio a sua agência, não preferencio a dele, não preferencio a outra. Posso. Agora, eu fazer uma produtora não tem problema. Sim. E aí é o que eu falo. Tenho a honra e o orgulho de falar que já fizeram meu workshop, que despontaram no mercado. Antônio Zene, Sofia Cordeiro, Sara Alves, a Nick Chagas fez meu workshop depois de ter feito trabalho comigo. A Beli Rezadori, que é uma excelente atriz que eu descobri, fez meu workshop também, que foi quem me apresentou foi a Mariana Catalani. Quem mais? Eram quase 10, eu esqueço alguns nomes. Mas assim, uma galera, a Olibela tá trabalhando, o Diego Martins tá trabalhando, que fizeram meu workshop no Rio ano passado. Eu, graças a Deus, tem uma galera que, quando segue aquilo que eu passo, no workshop eu faço de 2 formas. Eu dou a teoria no sábado e a prática no domingo, que é quando eu gravo com eles. E eu gravo o vídeo de apresentação e às vezes um vídeo de publicidade. Sempre é uma surpresa o vídeo que eu vou gravar no domingo. E mais a cena que eu mando. Legal. Então, faço o meu workshop por isso. Eu falei para os pais, eu disse assim, eu poderia ter lotado essa turma de crianças. E muitas crianças perderam a chance de se mostrar para mim. Mas eu não acho certo eu pegar e utilizar de um trabalho que eu tenho para isso. E é aquilo, tipo, eu recebi depois do workshop, um monte de gente veio me falar, um monte de mãe veio falar assim, cara, as coisas que você fala no workshop ninguém fala, ninguém traz pra gente. Sim, é importante, algumas coisinhas. E que é importante. E aí um monte de gente começou,
Quando que você vai dar de novo? Quando você vai dar de novo? Cara, não tem agenda. Eu tô um trabalho atrás do outro, graças a Deus. E é aquilo que eu falo, tipo assim, eu preciso estar em trabalho pra conseguir trabalho pros atores que eu conheço. Vamos fazer o seguinte, eu deixo aí as redes dele, você segue. Por favor. Né, pra poder saber onde é que tá. E a gente tem que fechar, mas Diego... Prazerzão, cara, ter você aqui. Porra. Conversa do caramba. É que o Bernardo tá me enchendo a paciência, senão a gente tinha mais longe aí. Não, ele é... Agora eu vou insistir, vou pegar um monte de café com ele vai se ligar. Só aproveita. Mas, Diego, eu já te deixei o convite pra uma segunda visita pra gente. Poxa, se vocês quiserem, por favor. Ficou muita coisa ainda pra gente conversar. Não, e eu quero falar sobre eu queria... Nossa, que eu troquei de ideia ontem com o Bernardo no Whats. Porque, pô, é assim, histórias com os atores, história com a Fernanda Montenegro incrível. Podcast de história. Só de histórias bacana. Então, se você quer esse episódio, comenta aí, não esquece não. Comenta, vocês querem que ele volte? Comenta. Só comenta aí que eu trago todas essas histórias. Curtiu? Compartilhou? Nem fui pra aula. Tchau.